Então estamos aqui, gente. Vinhascast chega em São Paulo com um convidado de muito peso. Eu e Paloma Mânica ainda não sabemos muito bem como é que nós chegamos aqui. Não, exatamente. O processo, ele foi realmente fazendo. E eu estou muito feliz, Carlos, porque eu sou um fã do teu trabalho. E fui contagiado, depois a gente foi contando aos pouquinhos lá em Porto Alegre, que a gente vinha gravar contigo. E a galera, a gente tem uma consultoria, até um beijo para as gurias da 45, que é o time que nos atende lá, que é um time de consultoria. Quando eu falei teu nome, aquilo ecoou de uma forma... Mesmo? Que legal, cara. Porque são pessoas de gestão, né? Então, assim, claro que um ou outro não conhecia fora da administração, mas a 45 em si, eles enlouqueceram. Então, legal. assim, e todas as pessoas que trabalham em grandes empresas que eu comentei, que tinham uma referência, meu Deus. Então, assim... Pô, então já ficou com a barra alta pra mim aqui, Aí, né? Mas eu tô super feliz também, gente, imagina. Red Bull vai querer com certeza. Paloma, como. agora tu veio muito bem, Paloma. Será que o Frasco vai nos ouvir aqui agora? Mas com toda certeza. Ainda mais aqui Então o já Red vamos Bull. agradecer os nossos patrocinadores. A Red Bull, como eu estava te contando, foi a primeira Legal. parceira que nós tivemos aqui que realmente acreditou no projeto. Uma loucura, mas acreditou e estamos aqui hoje em dia. Aliás, Carlos Busch tem canal no YouTube, tem o seu Spotify, tem Isso aí. Fomos informados aqui pela assessoria da dona Sheila Varela. Isso. Nos informou que Carlos Busch é um grande admirador da Red Bull, viu? Claro, Fica a dica. da história. Isso é história no detalhe. Isso é- Olha aí, Aliás, sabe a eu acabei- história, é um Detalhe. grande cliente, ou seja, consumidor. Eu não acabei tem de erro, fazer, né, a última turma do Equity Mais aqui. Exatamente. E eu sou prova real que realmente ele fala bastante nas aulas que ele ministra lá. Eu acho muito legal a história deles, porque eles têm... Se você for para a Ásia, até hoje na Ásia é o padrão que a gente não conhece, que é o Red Bull sem gás, o gosto é praticamente o mesmo, garrafa pequenininha, que era muito mais, não vou dizer o remédio, que remédio é meio pesado, mas tipo, era muito mais um componente que tu tomava para melhorar a tua performance, assim, de ficar um pouco mais acordado e tal. E aí eles tiveram um posicionamento, que é toda a estratégia, de, pô, eu quero ser uma Coca-Cola, mas ao mesmo tempo ter um valor agregado muito maior. Então, só no embalar daquele jeito, só no colocar o rótulo daquele jeito, enfim, tem toda... Não vou ficar aqui falando da Red Bull, mas eu gosto muito da história, porque não é simplesmente um produto bom, né? É uma questão de brand, é uma questão de investir em certos esportes para criar um perfil de pessoa. Por exemplo, meu filho vem para mim, pai, eu posso tomar? Entendeu? Quando ele tá? 13 anos. Eu tenho um cunhado que é temporão, né? Rapa do Tacho, de 12 a gente estava em Atlântida, acabei de vir, né? E para quem não sabe, tá nos assistindo, Atlântida é uma praia do litoral gaúcho. E aí eu tava com ele lá na mesma casa e ele... Mãe, pra minha sogra, posso tomar? Tá, aí nós compramos uma latinha e toma 2, 3 goles aqui. Pra saber qual é, né? Pra saber como Mas é que é. o auge da minha adolescência foi o dia que minha mãe deixou eu experimentar isso. E aí foi eu, minha irmã e minha prima. Acho que a gente comprou umas 10, 12, tipo, achando que não ia dar nada. que Nunca bom. mais dormi. Coisa boa. Tem uma empresa de água nos Estados Unidos que água é um negócio bem commodity, né? E, bem, a gente aprendeu na vida que água é para não ter gosto, não ter cheiro e tal. Então, teoricamente, água é água. E cada dia que a gente vê no mercado, mais tem diferenciação água, né? Esses dias eu até assisti na Netflix uma série de um cara mostrando que água purificada não é boa, que água boa não sei o que. Nossa, eu fiquei pensando, nossa, não dá para tomar mais nada, né? É a mesma história do ovo, então, assim... Mesmo quando ovo. A gente, né, dos 40 ali, começa assim, cara, não, meu Deus, ovo não come. Agora é a coisa mais pura do mundo, come 80 por dia que não tem problema. Não tem problema, como gordura. Mas o da água, o cara entendeu que todo mundo que vai para uma festa que não quer tomar álcool, ele fica deslocado. Normalmente te dá uma garrafa de água para te segurar e, né, isso não encaixa. Os amigos começam a te julgar já porque... E a única bebida que é culto tomar, não fazendo puxar eu ia puxar a asa, eu ia dizer literalmente a asa, né, do Red Bull, mas mas você não toma a noite inteira isso, né? Não é uma bebida que tu vai ficar tomando 5 latas numa noite. Então, faltava isso. O cara criou uma água chamada Liquid Death, que é uma água que é uma lata que parece que tu tá tomando um veneno, assim. Olha aí. E a empresa já vale 1 bi. Tá aí o nosso próximo patrocinador, então. Depois vocês procurem. Pensa, o cara fez água. Mas por quê? Porque ele criou um conceito de água para quem não pode tomar álcool. Então, a mulher grávida tomando assim, aí parece que ela... Cara, tu olha aquilo, aquela cena te agride. As crianças tomando, quem rola, tu diz assim, cara, que agressão, porque nunca diz que aquilo é água. Só o envelope. Só que é água.
Que demais. Essa história eu já sabia, né, porque eu acabei de fazer o Equity, e é sensacional a quantidade de dados que tu traz, Carlos. Até eu vou pulando umas partes aqui, mas inclusive tem 2 sócios que chegaram em São Paulo hoje, então vão participar da turma de fevereiro agora. Que legal, show. E Amanhã. Começa amanhã. Então, fazer uma propaganda aqui, porque assim como o Carlos está falando da Red Bull, eu já era um fã, né, de todo o time ali, acompanhava, porque a gente, no Rio Grande do Sul, a gente entendeu que tem alguns festivais ali, maiores, Planeta Atlântida, mas a gente meio que estagnou. Eu disse, então, vamos procurar fora conhecimento, como é que agrega valor. E tu tem a tua tríade lá de crescimento, né? Ou corta custo, ou aumenta valor, ou tu foca ou em vende vender. mais, ou vende mais. Então eu disse, bom, é dessa fonte que eu vou beber, tanto que eu acabei vindo aí pro Equity. Legal. E eu indico para todo mundo que puder. Prestígio aí. Não, sensacional. E agradecer também a Espírito Santo, Carlos. Tu não sei se conhece, mas é uma rede lá do Rio Grande do Sul. E o slogan deles, né? É Espírito Santo que te veste. Hoje ela nos veste. Além de mim, fiquei sabendo que também mandaram presente pra ti, cara. Sério? Porque a mesa precisa estar todos os anos. Carlos, nós passamos, como eu te falei, a gente é bem descontraído, nós passamos por uma viagem. Tá. Então, assim, não repara muito na embalagem. Desculpa, André, desculpa. Pessoal, nós viemos, obrigado. Acabamos de chegar. Aqui é uma personalizada que eles fizeram pra ti. Vou fazer palestra com essa aqui, hein? Aqui chegou... Aqui chegou uma... Linda. Aqui, como o pessoal deu uma stalkeada no teu perfil e viu também que tu também gosta mais de um xadrezinho e de uma básica, também veio mais... Sabe que eu só tinha meia deles, né? Então agora... agora realmente veste. Porque não era barato pra mim aqui em Porto Alegre. Pô. Então tá aí alguns presentes. Pô, legal. Obrigado pro pessoal. Obrigado por vocês também aí. Imagina. Obrigado. Vocês vão me ver usando. Vão me ver usando. E aqui mais um também de um dos nossos patrocinadores e grande parceiro nosso. Vou até tirar. Não, tem que tirar pra gente ver. Pra fazer essa publi linda. Olha só, caneca é tudo. Caneca é tudo. Com o meu nome, inclusive. Com o teu nome, Carlos. Então, o nome é escrito certo, porque vocês não têm noção que erram o meu nome. Que legal, a Autêntica é a nossa parceira, que realmente faz esses mimos. Aqui, então. E eu vou contar a história, vou me permitir aí com a tua presença, porque eu acho que quando a gente tem um parceiro desse, assim como eu fiz com a Red Bull, como eu te contei, ele não é nosso patrocinador, ele é nosso parceiro. Ele teve a intenção, deixa que eu mando para vocês. A Paloma manda os nomes, ele vai e escreve correto. E ele é um grande parceiro dos eventos, né? Só que precisa de 15 mil copos, preciso de 1000 pulseiras. Ele é o cara, tá? Ele vai virar à noite. Algumas vezes a gente já esqueceu de algumas coisinhas e ele vira à noite, ele vai para a empresa dele, ele abre. Legal. Então, assim, faço a maior questão de falar bem dele, porque é um baita parceiro de verdade. Um cara que acredita. Show. E a Academia Rafael Toro. Essa grande plataforma aí é uma plataforma de finanças para todo mundo que quer entrar no mercado financeiro. Então, quem quiser entrar no banco, tudo, tem certificado de CPA 10, CPA 20. Ancor, tudo. Na verdade, tem uma grande escala, né? Quem entrar ali vai ver que é uma plataforma totalmente não conservadora para esse meio que é super conservador. Então, vale super a pena olhar lá. Tem todo o Instagram. Então, dê uma olhada lá para nós. Academia Rafael Toro. E o Share. Do nosso amigo Rafael. O Share só falta botar uma cadeira aqui, né? Inclusive, fica aqui o convite, toda vez que passar. E eu sempre falo, também tenho que agradecer, sou muito grato ao Rafa. O Rafa foi que me trouxe para vários summits aqui em São Paulo. Legal. Muito amigo do Guto, que é muito teu amigo. E graças a Deus, essas conexões e a palavrinha que está na moda hoje, mas é o networking. Networking é tudo. Né? Então, estamos aqui. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado, Rafa. Sem vocês, não estaremos aqui na presença do Carlos Busch. Então, vamos às pautas. Vocês. Busch, eu vou te dizer uma coisa. O podcast, e eu vou dar todas as referências, porque essas anotações são... O teu podcast com o Joel, eu ouvi umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que é uma das aulas. Eu tô com 41 anos, tenho sócio de algumas empresas, tenho um filho de 2 anos e o segundo vindo aí. Legal, parabéns. Obrigado. Legal. E aí eu gosto muito de dar a referência de onde vim. Não, essas ideias aqui não são do nada, são de estudo mesmo, assim. Então, eu disse, como é que eu vou entregar mais pro Busch? Como é que eu vou fazer esse podcast ser diferente já tem podcast com o Joel, tem podcast com o Bruno e com a Malu, tem podcast... O conselho, aquele negócio que é... Legal, né? Para quem ainda não viu, eu disse, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos falar de algum assunto que tu ainda não tenha falado? Mas lá para o Rio Grande do Sul, onde a gente já conseguiu até conversar com o ex-vice-presidente, o Mourão, teve lá com a gente lá. Legal. Como é que vai ser diferente? Mas a gente precisa te apresentar também. Assim, então,
Para quem não viu esses podcasts todos que eu mencionei, quem que é o Bush, assim, já que a gente tem um pouco mais de tempo? Aquela história que eu sei que já contou algumas vezes, mas eu faço questão. Exatamente, assim, para as pessoas entenderem que não é a ponta do iceberg, né? Que a gente tem que... Até postei sobre ontem, quando eu deixei meu filho em Atlântida, peguei meu carro de madrugada, fui a Porto Alegre, dormi sozinho, vim para cá e abri mão das férias da família e tal. Postei isso. Eu não sou muito de postar esses mimimi, mas eu postei pra galera entender que... A galera tá achando muito que é o dono da balada, o dono de Atlântida. Não. Tem muita conta para pagar aí. Tem. Então eu queria te ouvir. Não, legal. Bem, quem é o Bush, né? O Bush, para quem é do Rio Grande do Sul, para saber melhor, eu sou de uma cidade chamada Lajeado, né? Eu sou do interior. Pegando um pouco da minha história, eu com 13 anos, meu primeiro trabalho, digamos, foi lavar caminhões, né? Eu lavava caminhão. Família super simples, bem complexa, assim, na época. E aí eu queria muito trabalhar. Eu jogava futebol na época, né? E eu queria trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, né? Então eu lavava caminhão, ajudava ali minha mãe, enfim. Até que um dia eu disse, cara, eu preciso achar emprego. Eu lembro que tinha o CIE, né? Eu fiquei procurando estágio. Ninguém me contratava porque eu não tinha experiência. Eu lembro como fosse hoje. Eu lembro que eu fui numa mobiliária, queriam que eu fosse office boy, aí não deu certo. Depois eu fui numa loja de esportiva, pensei, eu jogo futebol, tem tudo a ver. Não me contrataram. Tudo era porque faltava experiência. Eu não entendia muito bem. Tudo isso em Lajeado? Tudo em Lajeado. Nunca imaginei que sairia de lá, né? Não fui aquele cara que sonhou. Não. Eu sempre fui muito pragmático, porque quando a gente sofre muito, desde cedo, talvez, a gente meio que fica uma resiliência do tipo assim, vamos continuar, mas eu não sonhava. Sonhar para mim era meio que devaneio, sabe? Então, primeiro, o próximo passo. Sempre foi assim. Então, eu preciso achar um emprego. Aí eu consegui um emprego para fazer xerox na Univates. Na época chamava-se FATES até, né? A Universidade lá de Lajeado. Comecei fazendo xerox lá. Eu trabalhava só à noite. E estudava o segundo grau ainda naquela época no colégio público. Estudei minha vida inteira no colégio público. E aí, à noite, quando eu trabalhava, a pessoa tinha uma salinha na sala que eu trabalhava, tinha uma subsala que ficava um computador lá. Parece uma entidade, né? Porque em 94 era uma entidade. E aquilo me gerava uma curiosidade grande, mas não podia chegar perto. Até que nas férias eu pude, durante o dia, trabalhar também. Aí eu encontrava a pessoa que usava o computador e aí eu via ela usando. Nossa, aquilo me encantava de um jeito absurdo. E eu queria usar. Só que eu pedia pra minha mãe fazer um curso e não tinha como. Sim. Então, foi indo. Até um dia minha mãe disse, vou conseguir te matricular hoje. Aí quando eu voltei do trabalho à noite, ela tinha me matriculado no curso. Eu perguntei que curso, ela disse, um curso de datilografia, cara. Eles fizeram a cabeça da minha mãe, que tinha que saber usar os dedos certos no computador. E aí foi datilografia. Eu digo, quando o cara é pobre é foda. Já até o negócio que é dado já vem, né? Mas é da vida. Brincadeiras eu tô falando. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o datilografia, me dediquei ao máximo que eu podia. E ao final daquele ano, para minha surpresa, teve uma seleção de estágio para digitar a informatização da biblioteca. Você tinha que redigitar todos os dados bibliográficos para um sistema. E eu fui escolhido porque eu digitava mais rápido. Por quê? Porque eu tinha feito datilografia. Vê como a vida vai, né? Os pontos cinzas que eu digo, né? Enfim, dali eu comecei a ter acesso a computador, comecei a estudar muito. Eu fui um adolescente que até os meus 17 anos eu não saía, eu só estudava. Final de semana, meu desafio era tipo, vou fazer um sistema de locadora. Por que isso? Porque tem uma palavra que tu falou ali que eu acredito que seja um grande ponto, assim. Curiosidade. Eu treino meus gerentes, né, operacionais, eu faço questão de treinar todos eles. E o gerente, primeiro que ele gerencia, ele não faz, né? Ele gerencia, ele vai fazer, enfim. Mas ele é extremamente curioso. Ele tem que... quando eu era gerente, não importa que não era meu. Aqui tem um gerente de bar, né? Então o barzinho é dele. Eu abria todas as portas. Eu quero saber o que tem aqui dentro. Quero saber se precisar. Não importa, eu quero abrir a porta. Eu quero saber o que tem aqui. Não me esconde nada. Fala comigo, né? Mas, então, assim, disso tudo que tu falou até agora, assim, pra mim marcou assim, curiosidade, tá? Muito curioso. E um curioso não de saber as coisas, mas de entender as coisas. Acho que isso é muito importante, né? E por isso que eu estudava muito, eu acho, informática, porque eu não pensava que isso ia me dar dinheiro, eu não pensava que isso ia mudar a minha vida, eu só pensava que isso era interessante. Tu não tinha nem a informação que isso era um grande diferencial. Não, imagina. Fazia por gosto. Fazia por gosto, por desejo. Eu lembro assim, gente... Olha como é a vida. Meus primeiros 2 salários, eu ganhava 75 RVs. Para o pessoal depois vai pesquisar no Google o que é o RV, vai pesquisar... Né? O jovem que não está nos assistindo. E eu lembro que os primeiros 2 salários eu comprei um tênis
depois os outros 6 uma bicicleta e depois os outros 16 um computador. Porque aí foi a época que eu comecei a usar computador, digo, eu preciso ter um computador em casa. E a gente fez em 16 vezes, comprando por telefone de orelhão, porque não tinha nem telefone em casa. Sim, porque o telefone... Você uma jovem, financeira lá de Porto Alegre, eu lembro que chegou o computador. Então foi tudo assim. Então imagina, eu não tinha dinheiro nem para lanchar no trabalho. O salário que vinha para mim, a minha mãe complementava. Naquela época eu jogava 95 e a prestação era 105. Então minha mãe complementava ainda o que eu tinha. Então tu imagina, por 16 meses tu não tem dinheiro para tomar um refrigerante, né? Foi assim. Mas o que tu atribui a... Porque daí, hoje, a gente olhando para tua história, é aí que tá o segredo, né? É conseguir abrir mão do... que todo mundo fala hoje em dia, né? As pessoas que a gente vê, que a gente quer consumir, né? Em vez de estar consumindo besteira, é assim, abre mão do hoje pro futuro. E tu já fazia isso desde... eu fazia isso, mas eu não pensava assim. A tua mãe tinha essa educação? Não. Ninguém na minha casa tem educação disso. A minha mãe é uma educação muito de amor, né? A pessoa mais amorosa que pode existir, eu acho, não tem. E meu pai era um cara mais lógico, né? Mas ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou a gerir dinheiro, não teve isso. O que teve, talvez, é assim, ó. Eu entendi em alguma situação da minha vida que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu chamo de servir hoje, né? Mas eu tinha que ajudar. Como é que se eu vou lá e limpo o caminhão do jeito melhor que os outros, eu vou ser melhor. Então eu vou entregar mais, vou botar um perfuminho quando acabar, vou lavar o pneu que o cara não pediu. Ou no caso do Xerox, eu já botava num saquinho plástico, a pessoa dizia, pô, que legal, entendeu? Antecipava. Então eu sempre tentei agradar as pessoas. Isso tem um lado ruim, porque quem busca agradar todo mundo acaba não se agradando nunca. Então eu sofri por um período grande, porque eu buscava o agrado mais do que o resultado. E isso foi até uns 20 e poucos anos, né? Que é um pouco do lado que eu digo que eu era muito vítima, né? Eu me sentia um coitadinho da sociedade. Mesmo fazendo tudo isso, dentro de mim tinha um lado vítima, né? Às vezes é bom dizer que tu é pobre, às vezes é bom dizer que as coisas não dão certo. Ainda mais no Brasil. Então eu tinha um pouco desse lado, um pouco da minha criação isso, né? Enfim, me dediquei muito a estudar informática, muito, eu sabia, sim, finalizando a história, em 5 anos eu tinha desenvolvido, junto com 2 colegas, o sistema de RP da universidade. Nossa. Né? Eu dava aula no Brasil inteiro de software livre, tinha certificações, então eu virei um cara muito bom nisso. Fora de hora, eu fazia o que tu imaginar de sistema. Então, vou te dar um exemplo, tu é o cara que conhece a noite, né? Já ouviu falar da Lupus Land, imagino, antigamente, muitos anos atrás. Eu tinha feito transmissão ao vivo no Lupus Land em 97. Caramba. Webcam, sabe? Então, eu sempre fui um cara tentando fazer coisas diferentes. Isso eram meus por fora, assim, né? Sim. Fazendo sábado e tal. Parênteses, com 19 anos eu fui demitido da Univates. Por quê? Porque eu não tinha a mesma visão de tecnologia que o meu chefe tinha. Então, ele defendia software livre, eu defendia só proprietário. E aí, com isso, eu fui demitido. E com toda a razão. Né? Não estou aqui justificando quem tem a razão do ser livre ou privado. Não é essa a discussão. A discussão é, se tu é um funcionário que não quer seguir a tua linha, tem que mandar embora mesmo. Mas na época, para mim, foi o caos. Sim. Acabou minha vida. Não tem mais nada a fazer. Com 19 anos... 19 anos... Tudo é o fim do mundo. Tudo é o fim do mundo. Nossa. E aí eu lembro que eu peguei uma 0 Hora, né, o Jornal de Porto Alegre, para quem não conhece, tudo impresso na época, né? Procurei o classificado de emprego, achei uma vaga em Porto Alegre, enviei um correio eletrônico, um e-mail, me aplicando. E me chamaram para fazer essa entrevista. E olha como é interessante, né? Quem não é de Porto Alegre talvez não entenda, mas você entendeu o seguinte, você quando é de cidade pequena, você tem medo de usar transporte público em cidade grande. Sim. E, pô, eu não ia pegar um ônibus em Porto Alegre, descer na rodoviária, pegar um ônibus para ir fazer entrevista, eu digo, eu vou cair sei lá onde. Então, eu começava a pensar, táxi eu não tinha dinheiro, tem que ir a pé. Então a minha entrevista era lá na Andradas, não é nem tão longe. Como se o a pé fosse mais seguro. É não, impressionante. mas naquela época talvez fosse, viu? Estou falando de 99, 2000, né? E eu lembro que eu ia fazer entrevista a pé, lá na Andradas, e fazia aquela entrevista, enfim. Depois da entrevista, vi um monte de perguntas que me diziam, eles vão perguntar mais sobre isso. Aí eu ia a pé até o Praia de Belas, comprava os livros que faltavam e depois eu voltava a pé até a rodoviária. Então esse era meu tour de entrevista. Né? Uma boa caminhada, assim, para o dia de entrevista, né? Com certeza. E eu fiquei, eu acho, uns 3 meses fazendo entrevistas assim. Fiz umas 7, 8 entrevistas nesse lugar que eu não sabia quem era o contratante. Eu só sabia que eles procuravam pessoas de alta tecnologia. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já ouvi bastante conteúdo teu. E até hoje eu não tinha essa resposta.
como é que tu caiu, aonde tu vai cair. E aí, então são entrevistas. Foram entrevistas. Porque eu ouvi sempre eu ouvi tua história, né? Mas o como que tu tinha chegado onde tu vai chegar... Então, tô demitido em final de março, eu não lembro o ano agora, mas final de março. Aí fiquei na viuvez, né, até abril, mais ou menos, ali. Na casa dos pais. Eu sempre morava com meus pais aí nessa época. Mas fiquei na viuvez de perder o emprego, né, tipo, luto total. Chicotando, eu sou, né, não sei aquela coisa toda. Triste. Depois eu comecei a procurar emprego, aí em maio eu comecei a entrevista, foi maio, junho, julho, e em agosto eu comecei a trabalhar lá. Então, comecei em agosto. E eu fui contratado pela ONU, né, um negócio que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse ser, né. Eu lembro que quando eu fui selecionado, começou assim, começaram a ter um monte de... Era tudo offline naquela época, né? Tu tinha que até... Aí eu lembro que tinha os caras que eram subcontratados junto com a Procergs, na época do Rio Grande do Sul, né? Que é a companhia de dados lá, com todas as documentações, iam revirar tua vida. É um negócio bem assim. Eu lembro que também não recebia salário em dia, às vezes vinha salário a cada 90 dias, às vezes vinha... Era órgão público, tinha lá de fora, porque o dinheiro vinha para nacionalizar. Um caos. E quando te contaram assim, tu vai trabalhar na ONU, qual foi a tua reação? Acho que não tem noção. Não tem noção. Não tinha noção do que era, não tinha noção do... É interessante, porque como eu só li o próximo passo, eu não romantizei isso. E aí também a gente não tinha tanta informação, né? Que hoje o cara abre o celular e o que é a ONU? Tá. Bom, entendi. Antigamente... Naquela época, tu via a foto do Kofi Annan, tu ia dizer que era o ator de cinema lá, que é igual o... Entendi. Então, era mais ou menos assim. E aí eu caí lá. E aí eu fiquei um ano, um projeto de alta complexidade, fiz muita certificação, estudei muito. E aí Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E como eu vi que à noite... Aí eu fui morar em hotel em Porto Alegre, hotel que não tinha nem banheiro no quarto, que era o que dava para pagar. Depois eu dividi um apartamento com um cara que morava em Canela, então ele vinha final de semana, eu ficava durante a semana. Eu fiquei isso um ano nessa, né? E aí depois de um ano vivendo assim, e à noite eu dava curso de informática porque eu tinha tempo livre, porque o órgão público é aquela história, eles não querem trabalhar até mais tarde. Então, beleza, vou aproveitar meu tempo. E nisso eu entendi que eu conhecia mais do que o mercado estava buscando. Eu estava muito no topo disso. E aí O trabalhar de noite é necessidade nesse momento ou é... Cara, vou sentar a ver TV ou eu vou aproveitar e eu vou ganhar mais um dinheiro... ter o prazer de ensinar as pessoas, porque ensinar dá muito prazer. Né? A gente se satisfaz, é uma energia de volta muito legal. Eu desde o início pensei assim. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a ensinar, na época, a fazer e-commerce. Né? Imagina, 2000, ninguém... né? Eu desenvolvi e-commerce. E aí passou essa fase e aquela empresa, que é a Processo lá do Rio Grande do Sul, ela era o maior parceiro da Microsoft na região sul. E eu acreditava que, eu não sei, deu um match para mim assim de achar que ali eu teria que investir minha carreira. Quando eles me convidaram para trabalhar lá, era menos salário do que eu ganhava na ONU. Pô, eu tinha um status, tinha salário, tinha viagens, né, tudo, e eu optei por investir lá. E eu fui o segundo funcionário lá, da área, né? E é interessante porque eu fiquei 13 anos nesse mundo, nesse ecossistema, e saímos lá enorme, né? Me formei muito ali, né? Morei em vários lugares, Uruguai, Chile, Colômbia. Como é que foi essas experiências de mudança, assim? Porque as perguntas que mais chegam para nós quando a gente abre caixinha é assim, por que, quando e como? Né? Porque as pessoas, eles estão esperando a bala de prata, né? Cara, não tem... Sabe o que é isso que eu digo? As pessoas romantizam muitas coisas. As coisas vão acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente falou, tá aí. Então, assim, o negócio é tu tá em movimento. Eu tava sem movimento. Então, tipo, eu não era o cara que... Tipo, alto status fazendo. O que eu fazia? Eu vou te dar um exemplo lá no início. Como é que eu me destaquei? Cara, todos os meus colegas desenvolviam software durante o dia, que nem eu. Pô, e se eu passasse o dia no cliente entendendo o que ele quer? Eu vou fazer softwares muito melhores. Mas e quando eu vou desenvolver? Faço de noite? Pô, mas não vão te pagar. Não tô aí nem aí. Eu quero fazer um trabalho bem feito. Entendeu? Entende? Pra mim nunca foi uma troca assim. Eu não tô dizendo que tem trabalho de graça. Eu quero só dizer o seguinte, naquela época, essas foram as janelas que eu tinha de onde eu saí para ocupar esse espaço. E o grande erro que a gente tem dentro da nossa carreira é que a gente, com o tempo, acredita que a gente não precisa mais fazer isso. A gente não precisa mais fazer concessão, a gente não precisa mais investir. É assim que as pessoas deixam de ser importantes, né? Eu vim agora do meu último cargo, pô, eu não precisava me desgastar. Eu podia sentar atrás de uma mesa e ficar batendo bumbo. Mas por que eu me desgastei? Por que eu fui criar vídeo no YouTube?
Né? Então tem um pouco das pessoas nisso. Então a gente às vezes tem que entender o seguinte, as pessoas não são as mais inteligentes até que se dão bem, são as pessoas que mais se predispõem a encontrar o novo, né? Tu acha que a gente consegue ensinar a predisposição? Porque eu demorei muito tempo para entender que todas as pessoas não eram iguais. Tipo assim, vamos lá. A Paloma, por exemplo, é economista, né? Uhum. E virou nossa sócia. Ela comprou parte da empresa em dezembro do ano passado, né? Adquiriu, então virou nossa sócia. Mas, tudo bem, a Paloma tinha o perfil. Eu tenho uma foto dela que é emblemática, né? Ela tinha recém sido contratada e nós temos uma arquiteta no nosso escritório e a cenografia que se monta de um evento. Aí tinha que cortar um tecido, assim. E a Paloma viu que a Lu, beijo Lu, estava enrolada e aí a Paloma pegou uma tesoura e saiu cortando. Eu disse, nem sei cortar, mas vai abrir o evento, tem que cortar e tal. Aí quando eu olhei aquela foto, eu tirei a foto e mandei para os meus sócios. Eu disse, é isso que a gente procura. A gente nem sabia como é que ela era ainda, porque ela passou o processo seletivo lá da 45. E aí a gente não sabia, não conhecia ela. Né? Acho que foi a primeira contratação que não foi de conhecidos. Foi realmente num processo seletivo. Então a gente não tinha referência do que ia vir. E aí tá o que tá. E aí a grande pergunta, tu falando agora, assim, e eu nunca tinha pensado sobre isso. E o insight que veio agora, assim, será que a gente consegue ensinar para a disposição? Será que a gente consegue... Será que o exemplo é tão forte? Um dos jargões do exército, né? A fala conduz, exemplo, a raça, é o que eu mais uso, é o que eu mais tenho certeza que funciona. Por que no exército funciona? É fácil de olhar. Eu não fiz exército, mas eu de fora é fácil olhar. Porque lá ou tu faz ou tu tá fora. Sim, com certeza. Na vida é igual. Só que ninguém te chega na tua cara e fala isso. Entende? Então, assim, vou te dar um exemplo. Quantas pessoas que elas não pensam em ser assim, mas no momento que tu traz elas e pede para elas serem, elas são. Uhum. Só que tem poucos que não querem ser. A maior dificuldade para mim é despertar na pessoa que ela precisa fazer. É, exatamente. Perfeito, é isso aí. Mas capacidade, como é que a gente não vai ter capacidade de ajudar o outro? Como é que a gente vai ter capacidade de entregar mais do que foi pedido? Mas eu acho que o teu propósito sempre foi muito claro. Aí tudo que tu conta aqui tá alinhado com servir as pessoas. Servir. Não, então, sempre foi. Porque é um propósito muito claro. Então talvez as pessoas não tenham esse propósito tão claro de que isso é servir as pessoas. Ou de que eu venha para fazer isso. Para mim, não era eu ter feito o melhor software e vender muito. Isso. Era saber que aquela empresa está transformada. Por isso que eu nunca deixei de sair da frente de linha de campo. Eu sempre fui um cara... Por que o mercado me conhece? O mercado que eu trabalhei, né? Porque eu sempre fui um cara atuante. Eu era o cara que ia dar palestra, eu era o cara que estava junto com o vendedor, eu era o cara que fazia... Eu fazia a demonstração. Eu já era vice-presidente do Brasil de uma empresa e eu continuava fazendo pré-venda. Uma empresa que tinha 1.000 e poucos funcionários. Imagina quantos pré-venda não tinha. Mas qual é o problema, cara? Nós estamos todos para servir aquele cliente. Perfeito. Entende? A minha vida foi assim. Né? E aí depois de eu ter investido nisso, eu poderia contar aqui, sei lá, 300 histórias das mais... Assim, dava um bom livro de situações atípicas. Mas eu ingressei nesse ecossistema de grandes multinacionais de tecnologia, né? Tive muito êxito nesse mercado, tive muito sucesso em vendas, liderar grandes times, até em janeiro de 22, né? Desculpa te interromper, mas na hora de liderar esses times, como é que é passar essa sensação para eles também? Porque provavelmente tu ia ser a pessoa que chegava antes e saía meia-noite. Mas tem erros, né? Não vou contar só o lado bonito. Qual é o lado ruim? Eu comecei gerindo as pessoas porque eu era o melhor. Não porque eu era o mais preparado. Que é o que acontece na maior parte das empresas. O melhor vendedor vira gerente de vendas. O melhor programador vira... Que é a coisa mais errada que tem. Né? Eu tive sorte de entender rápido onde eu errava e me reposicionar. E tive um bom coach para isso. Né? Eu lembro um dia... Olha esse corte aqui que é... Eu tinha 9 funcionários. Eu tinha um jeito de liderar muito duro. Por quê? Porque eu realmente era um cara, um programador muito... Eu tinha mais de 30 certificações. Sim. Excepcional. Eu era muito bom nisso. Que eu vou entrar... Desculpa, tá? Mas eu vou entrar na pergunta. Quando é que tu perdeu a vergonha de dizer que tu é foda? Porque a gente tá passando por isso agora, na empresa. Não, eu acho que... Porque a gente tinha muita vergonha de dizer assim, cara, a gente é o melhor produtor de eventos do Rio Grande do Sul. Mas sabe por quê? Eu acho que depois de eu ter provado tanto tempo resultado, eu acho que a gente precisa ter resultado para dizer que é foda. Tá. Porque eu acho que a gente erra, às vezes, de dizer que é foda sem ter o resultado. Que é o que acontece. A internet tem alavancado isso, né? Porque assim, cara, eu tenho 25 anos de resultado. Então, assim, pode não gostar de mim, pode achar que eu sou, sei lá, A, B ou C. Depois eu quero até falar sobre isso, como a internet nos ensina sobre isso. Mas, cara, eu tinha resultado. Né? E com o passar do tempo, eu passei a ser um ser humano melhor.
Porque eu não era um ser humano maravilhoso. Do jeito que eu conto só porque eu era pobre, que eu lutei, eu era maravilhoso. Não, eu era um cara chato. Os meus funcionários eu cobrava de um jeito desproporcional. Eu achava que a minha produtividade era o exemplo que eles tinham que seguir. E, pô, cada um tem seu jeito. Cada um tem, eu acho que é. né? E aí eu lembro que eu comecei a perder funcionários. Então eu tinha 9, daqui a pouco fiquei com 8, 7, em cerca de 30, 40 dias. Aí, pô, fiquei super mal. O que eu faço? E aí, muito novo, né? Muito novo, 21 anos eu tinha. Porque uma coisa é ser tão certificado, mas a imaturidade de gerir pessoas nesse momento ela é muito difícil. Como é que eu enxergava? Cara, eu faço isso aqui em 2 horas, só levando 2 dias. Não pode. Entendeu? A minha cabeça. E aí eu lembro que o presidente da empresa, que eu sou muito grato até hoje, foi a pessoa que me forjou assim como executivo, literalmente. Ele me chamou e disse: o que tá acontecendo, cara? Tá perdendo todo mundo? E eu ali, né, querendo achar os argumentos, ele falou assim: não precisa me explicar nada, eu já sei tudo. Tu é um Pinus Eliotes, ele falou. Aí eu, o que é Pinus Eliotes? Aí ele disse: não, isso é pinheiro, cara, né, um científico e tal. O pinheiro tem essa característica, não deixa nada crescer embaixo dele. Pode ver, ele solta aquela foligenzinha embaixo para não nascer uma planta embaixo. Tu é isso aí, cara. Enquanto tu não entender que tu vai crescer só fazendo gente crescer embaixo de ti, não sai pra nada tu ser bom. E aquilo foi, pra mim, eu pensei, tô sendo demitido. Eu vi a cena de eu sendo demitido. Mas, inclusive passa no RH ali. Não é, e aí ele pegou e disse o seguinte pra mim: não, agora tu vai lá e demite os outros todos e fica só tu. E nós vamos criar um time novo de novo. Porque aí eu vou explicar aqui, porque quem escuta só essa parte do corte vai dizer assim: ah, que desgraçado. Não. As pessoas que estavam fazendo boicote contra a empresa, claro, por um cara que não geria bem elas como dia a dia, mas que era íntegro, que era ético. Eu sempre fui muito sério. Sabe? Então, eu só não sabia lidar na cobrança, mas eu não estava fazendo nada contra a empresa. E as pessoas meio que queriam fazer mal para a empresa porque tinha um cara desse. Então, limpa. Porque qualquer um que entrasse ali seria contaminado. É que nem loja, eu digo. Se tem uma pessoa ruim numa loja, tu troca a gente. E a gente refez e, cara, foi... Mas ali eu aprendi como pessoa. Porque eu me senti muito pequeno. Como é que foi esse processo? Onde tu buscou a humanização? Acho que essa é a palavra. Né? Do entender que as pessoas... Não, a gente falou sobre isso agora. Das pessoas que não são iguais. Tipo assim, tá, eu durmo 3 horas, eu tô bem. Tem pessoas que precisam de 9. Eu não sei quando, tá? Eu sei que eu buscava isso. Mas eu tenho um marco na minha vida que eu recebi um feedback que me doeu muito. Mas, ao mesmo tempo, é bom de escutar. Eu tive o meu filho... Eu tenho um filho de 13 anos, né? O Vicente. O Vicente nasceu em 2009. Então, digamos, 8 anos depois desse período, eu tive um filho. E, obviamente, que eu fui evoluindo, né? Nesse período, em N características. Mas um marco que eu digo que eu escutei, que eu tinha melhorado muito, foi quando nasceu meu filho. Passou alguns meses. Um grande cliente meu lá do Sul me chamou para uma reunião, estava conversando, e eu disse: queria te elogiar, que o teu time todo está dizendo que depois que nasceu teu filho, tu tá muito mais humano. E aquilo me marcou, me doeu, na verdade. Porque eu disse: pô, peraí, eu não era humano e eu queria ser humano, eu queria ser bom. Eu nunca tomei uma decisão para te fazer mal. Entendeu? Eu nunca fui uma pessoa assim. Mas, nossa, aquilo me impactou muito. Então, eu não sei dizer o que aconteceu durante esse período. Obviamente, o meu filho é um marco, né? Ele me trouxe essa característica, mas óbvio que eu tive N melhoras. Eu procurei muito estudo nesse meio tempo, né? Eu nunca fui um cara parado. Eu fiz trabalhos de psicologia, de tudo. Mas ali foi um marco. Porque ali tu entende um pouco o que é a vida com o filho, né? Os valores. Nossa, para mim foi... Mas aquela fala foi uma facada, ser bem franco. Tanto que tá aí até hoje. Lembro como fosse hoje a mesa que eu estava sentado conversando com a pessoa. Eu tive um filho há 2 anos e... Para não ficar de bobagem, mas assim, é muito parecida algumas coisas. Porque E eu acho que a gente... Se não nasceu no mesmo ano, a gente nasceu muito próximo. Assim, 81, 80. Eu sou de 80. Eu sou 81. Então, assim, a minha família... A minha mãe é a primeira gestora mulher do CIE. Gerente ou diretora. Não acredito, cara. Olha só, hein? Ela tá lá. E o meu padrasto, que me criou desde os 8 anos, foi um grande executivo da HP. Né? Show, que Brasil, legal. Viajou o mundo inteiro. Mas eu falei para ele assim, Tata, que eu chamo de Tata, né? A diferença de vocês dois claro, tu é muito mais velho, mas é que o Bush tá na internet, tá vendendo, porque as histórias de vendas... todo mundo ele é vendas também, né, da HP, então, enfim, os canais, enfim... E ele pegou uma época, provavelmente, de ouro, né, desse mercado. Sim, meus pais conheceram quase o mundo inteiro só em premiações, aqueles 120%, 30% e afins. Isso aí. Mas na minha casa não podia entrar CD pirata. Né? Não se admitia as coisas. E aí depois eu saio dessas... Na minha também não. Daí eu saio disso, com 18 anos eu entro no exército. Aí
Aí, assim, aí é martelo e porrada. E, assim, certo é certo, errado é errado, e não tem meio termo. E aí eu saio com essa cabeça. E aí eu começo a empreender, inclusive, na noite, estando no exército. Perco todo o dinheiro que eu guardei, aí foi uma confusão. Mas tu vê que dificuldade para média. Tu teve uma sorte de educação. Eu tive, talvez, uma sorte de situações. Mas a grande parte das pessoas, ela tá na rua e vendo o cara ultrapassar pela direita, ela tá na fila, vê o cara furar. Começa a dizer assim, será que vale a pena, entendeu? A gente entende bem nos eventos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que entender que nem todo mundo tem um exemplo certo, né? Eu posso dizer com tranquilidade para qualquer um, cara, nada compensa tu não ser linear. Nada. Vou te dar um exemplo agora, nem falando da minha história toda, né? Mas tipo, dos 13 anos que eu tô comentando até o dia de hoje, tá na internet, eu tô 2 anos. Pode achar um comentário dizendo que eu tô mentindo alguma coisa, ou que eu fiz uma coisa. A gente tem que ser real. E essa coisa de ter sido real é o que credibiliza poder fazer isso. Porque a gente tem um monte de gente aí que a hora que aperta, cara, começa a vir... Então, eu sou real, sou desse jeito. Por exemplo, eu tô com a minha esposa desde 97. A gente tá juntos, ela faz parte totalmente da minha construção de carreira, de construção como ser humano. E eu tenho muita felicidade de dizer assim, eu tive desde o início bases bem fortes, sabe? E é assim, cara, o pessoal pode pesquisar se divertir o que quiser, mas isso que eu quero dizer. Não é divertir no sentido de eu estar mentindo, é no sentido de mostrar assim, ó, olha como é bom tu ser sério. Você não tem que ficar pensando. Esse é o ponto. Tipo assim... Entendeu? Será que um dia... Não, será não. Se é errado, eu não fiz. Sabe? Sim. Para quem quer, tem alguma curiosidade sobre... Tem muita gente que pergunta bastidor, né? O Bush fez a mesma coisa que o general Mourão, esse vice-presidente, fez, o atual senador. Não quero saber de nada. Ele vê quando o general Mourão sentou na cadeira lá em Porto Alegre, ele, não quero ver as perguntas. Pode mandar. E tu fez a mesma coisa. Não quero ver as perguntas, senão eu não vou ser natural. Manda aí. Mas é isso. Tem que ser, a gente tem que ser a gente, né? Porque senão a gente fica preocupado em agradar. E não tem que agradar. As pessoas não estão aqui nos assistindo, nos escutando, porque a gente vai falar o que elas querem. Elas estão aqui para ver o que a gente pode confrontar, às vezes, com a realidade que elas têm, para elas serem melhores. Ou corroborar com a visão, né? Mas eu não consigo dizer que eu tenho algum mérito no sentido de visão. Tá? As coisas foram acontecendo. A gente vai partir agora quase já para o nosso segundo período, para a gente fazer da galera que o empreendedor está nos vendo, né? Que a gente tem um público muito jovem, né? Legal. No que tu assim, eu já vi tu falando de gestão de pessoas, vi falando de vendas muito agora, né? No equity, no que tu te sente mais confortável? Ou assim, não, Vinhas, esse assunto aqui é o que eu mais gosto de falar, é o que eu dentro do empreendedorismo, assim, ou da gestão, né? O que tu gosta mais de falar? O que tu sentasse aqui uma molecada e dissesse assim, molecada, vou falar sobre isso aqui. Eu não vou dizer um assunto, mas vou dizer o quê, né? Claro que toda empresa tem as suas dificuldades, às vezes, de caixa, de finanças. Não quero entrar nesse mérito, tá? Mas 99,9% das empresas que não dão certo, elas não dão certo por não saber vender para o cliente. Não fazer o cliente querer comprar, não ser interessante, não atender bem. Talvez o que eu adoro fazer? Eu adoro mostrar o que estão fazendo de errado. Eu sou um crítico. Né? Quem está perto de mim sabe. Não, tu não sabe. A história do hotel é maravilhosa. Mas... eu sou um crítico. Eu sou um cara que eu estou o tempo inteiro olhando para dizer o seguinte, não faz assim. Melhor assim. Então, onde é que eu vejo que eu agrego? Eu sou um cara que eu faço o cliente querer comprar. Eu não sou um cara que vou vender, por mais que a minha vida inteira foi venda. Porque ninguém de nós sai de casa e volta dizendo, pô, que legal, um cara fez eu comprar algo. A gente odeia isso. Agora, quando tu quer sair de casa para comprar algo, ninguém te segura, né? Fura o pneu e diz, segura aí que eu vou lá comprar um negócio que eu quero, né? Então, todo mundo gosta de comprar, não gosta que vendam algo para si. Então, o que eu gosto de mostrar para as pessoas é como isso é fácil. Vou melhorar a minha frase. Como isso é simples. Não é fácil. Ô, Bush, conta a história. Acho que tem uma história maravilhosa que é das calças, né? Ninguém sai para... vou só experimentar calças. Um bom exemplo. Tem histórias que tu contou que são muito boas. Quero te dizer que a história do tonel, de encher o tonel também de vendas, ela reverberou em Porto Alegre. Hoje em dia ela é assim... Que bom. É isso aí. Tu sabe, veio um monte de... É que a gente vive uma era de... Nossa, me revoltaram. Esse feriado aí. Me fizeram uma pergunta se eu era empreendedor de palco. Aí eu pensei, cara, como é que eu respondo isso? Diz tu se eu sou empreendedor de palco, vou dizer quem eu sou. Porque eu acho que a gente vive uma era de gente que, por
por ter audiência, ou por ter tráfego, ou por ter visibilidade, elas trazem opiniões. Elas não trazem fatos. Uhum. Eu posso te dar opinião de um monte de coisa, mas assim, entre a tua opinião e a minha, eu fico com a minha. Mas só porque o cara tá na internet, ou porque o cara tem um monte de seguidor comprado, e o cara parece que é grande, as pessoas acham que tem que acreditar. E compram não sei o que dessa pessoa. Cara, para pra pensar. Para ensinar, tu tem que ter vivido. Para ensinar, tu tem que ter estudado. Para ensinar, tu tem que ter maturidade. Então, eu não tô querendo dourar a pílula, mas quer dizer o seguinte, pô, minimamente, olha quem tu tá escutando as coisas. Então, por que eu tô trazendo pesquisadinha. isso? Entende? Então, por que marca esses exemplos? Porque os exemplos são reais. Entende? Eu acho que quanto mais real a gente for, melhor. Claro, se vender uma... E é o preconceito que a minha esposa teve comigo até pouco tempo atrás, se não tem ainda, tá? Que foi quando eu decidi migrar minha carreira. Pô, tu sai de alto executivo de uma multinacional para buscar a educação corporativa por meio da internet. O medo dela foi o quê? Meu Deus, esse cara vai virar um youtuber, Deus me livre, acabou com a nossa família. Entende? Eu tenho uma anotada aqui, acho que... Entra nessa pauta um pouquinho, Bush, como é que foi essa... A virada de chave? A virada, tipo... Aonde tu estava, né? Para as pessoas que não entenderam. Eu acho que tem um momento ali que também tu conta também bastante, né? Não sei, não lembro se foi na Salesforce, foi na Oracle, da parte de premiações, né? De melhor vendedor ou gestor de vendas do mundo. E dessas credenciais, assim, e aí depois, para a galera realmente entender que... A dimensão. O mundo inteiro que tu viajou, as grandes marcas, o que tu puder falar, né? Próprio. Não, claro. Eu não falo marcas, né? Porque na época eu representava multinacionais, então eu não quero... eu não posso dizer que eu fiz o projeto tal de uma grande empresa, eu não sei se o acordo de contrato permitiria falar. Perfeito. Mas pode dizer que é uma parcela muito grande do que a gente vê hoje no mercado rodando são projetos que eu participei. Né? Projetos muito grandes, assim. Quem é o Bush? O Bush então saiu lá da ONU, foi trabalhar com a Microsoft, parceiro do Porto Alegre, depois cresceu. Eu fui vice-presidente de empresas muito grandes, até passei por Oracle, por Software AG, empresa europeia, e na Salesforce, onde eu fiquei 4 anos, e no último ano eu era vice-presidente da América Latina, e eu decidi largar tudo e criar um negócio de educação corporativa. Para quem não entendeu, assim, o que é ser vice-presidente da América Latina Salesforce? Eu não gosto de dourar a pílula. É um cargo muito difícil de chegar, né? É um cargo muito grande, um cargo muito alto, tem muita responsabilidade. Quantas pessoas na tua gestão? Não era, é que lá a gente é muito matricial, né? Mas, pô, a operação da América Latina tinha mais de 1.500 pessoas. Né? Uma estrutura muito grande. Muito resultado financeiro, uma empresa muito boa, uma empresa fantástica. Mas eu entendi, pela pandemia ali, pelas circunstâncias, eu sou um cara... Vamos lá, passo a passo. Eu não tomei a decisão de largar minha carreira porque eu estava cansado, porque eu não gostava. Não. Eu estava no melhor momento da minha carreira. No melhor momento. Então, meio que ao contrário do que se espera. E eu sempre tenho uma opinião que quando a gente está bem, que a gente tem que revisitar as coisas. Não quando a gente está mal. Quando está mal, a gente já meio que passou dos momentos. Então, eu estou bem, estou crescendo. Este mercado, como é que ele vai ser nos próximos anos? E eu tive uma oportunidade de falar com um cara chamado Simon Sinek, que ele me despertou muito de que o que vale para as pessoas é o conhecimento que a gente consegue fazer elas saberem que a gente tem. Então, o que adianta eu ter um cargo alto sendo que as pessoas não têm acesso a mim? Então, eu comecei a entender que esse mundo da celebridade corporativa, do cara que anda com carro blindado, segurança, secretária, vive uma agenda top, tudo, viaja o mundo inteiro... É uma circunstância que tu te isola da sociedade. E tu vai viver esse mundo até um dia que tu não vive mais. Tu tá com uma algema de ouro. Né? Até um dia que te tirem a algema, tu tá, cara, tchau. Ok. E trabalhou o quê? 15 anos nesse mercado ainda? Perfeito. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, talvez seja a hora de eu ocupar esse espaço que é mostrar para as pessoas o que eu sei, para que elas queiram falar comigo antes de eu querer falar com elas. Ou seja, interessante antes de ser interesseiro. E conforme eu fui mergulhando nisso, eu fui entendendo o quanto de um mercado existia para isso. Porque eu vi a seguinte, cara, a analogia que eu fiz. 7 milhões de CNPJs no Brasil acabam todo ano. Melhor, 7 milhões de CNPJs no Brasil faturam pelo menos 1 milhão. Destes, cerca de 2/3 vão fechar as portas em 5 anos. Por qual motivo? 80% dos motivos são falta de conhecimento externo, falta de planejamento estratégico. Eu pensei, cara, eu posso resolver a vida de muita gente. Porque eu vivi 25 anos acertando e errando. Mas assim, como eu vivi no campo, eu conheço praticamente todas as indústrias. Então, eu consigo bater o olho e eu tenho um repertório que é único do meu lado. Então, o que eu pensei? Se eu usar isso para ajudar essas pessoas, cara, eu posso receber a mesma coisa que eu recebia se der certo. Então, eu resolvi arriscar. Porque além de eu manter o meu padrão financeiro que eu tinha,
eu vou estar tendo um valor pessoal muito maior. Então eu comecei a criar conteúdo para ajudar as pessoas. Só que no início eu não tinha essa mentalidade. No início eu comecei a criar isso para melhorar a venda da Salesforce, no B2B. Depois eu quis escrever um livro para aumentar minha autoridade, para trazer mais clientes do Salesforce. Depois eu fiz um TED para aumentar. Até que o dia que eu conheci o Thiago Nigro e o João Jota, que eles me disseram, tu não pensa em criar uma empresa tua? Aí eu na hora achei loucura, Deus me livre. Mas chegou dezembro, aquilo me caiu a ficha. E quando eu procurei minha esposa, é interessante, porque minha esposa não foi contra. Só que ela não apoiou, tipo, motivar. Tipo, ó, cara, tu sabe, veja aí, né? O meu filho me deu a seguinte resposta: pai, acho o máximo, não mudando o padrão de vida, tá tudo certo. Foi exatamente as palavras do Vicente, como fosse hoje. Eu com um filho pequeno, né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos e pouco, na época tinha 1. Né? Olha a cabeça do cara, né? Só que eu tinha que escolher isso. E aí eu escolhi largar tudo. Ele tá muito mais alinhado com o teu propósito inicial de vida. Hoje eu posso dizer que sim, mas quando eu fiz a transição é difícil, sabe por quê? Porque eu venho de um mercado de low profile. Tipo, a gente não ostenta, a gente não mostra, a gente frequenta lugares que não é sigiloso, mas é silencioso. Ninguém faz barulho, tu não fica fazendo post, jantei aqui com o presidente da Natura. Não tem nexo, não é o público, entende? Então, todo esse repertório que tu tem, ele é um repertório oculto. Tem um baú lá. E quando tu vai para esse mercado novo, tu te confronta com um monte de gente que é oportunista e quer vender isso. E o meu ponto foi, eu não vou mudar quem eu sou. Então, o meu crescimento, talvez, na internet, ele nunca vai ser exponencial comparado a todo mundo, porque eu não foco no exponencial, porque eu foco em ser eu. Porque é muito fácil alugar uma Lamborghini, andar aí na rua, entendeu? Aí é isso que bomba. Te ensino a comprar Lamborghini. Faça como eu e fique milionário. Não, nada a ver. Em 5 dias. Quem muda a vida das pessoas é elas mesmas, né? Então a minha transição... Com uma frase curta que as pessoas não entendem que depende delas. É elas. Né? De pegar e realmente... Não vem uma caixinha de perguntas e diz, Buxa, o teu treinamento vai mudar a minha vida? Não. Vai mudar a tua vida é tu. Entendeu? O que o meu treinamento pode fazer? Pode te mostrar, talvez mais do que os outros, como tu não desperdiçar esforço. Porque, vamos lá, ninguém pode chegar para te dizer que vai transformar a tua vida. É uma mentira. O que ela pode dizer é, eu vou te mostrar caminhos que tu vai gastar menos esforço para ter resultado. Porque sem os... Por exemplo, o que eu levei de tempo para ter performance, eu poderia hoje, com o meu conhecimento, fazer em muito menos tempo. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer para as pessoas? O que eu estou vendendo para as pessoas, o que eu estou entregando, porque eu entrego de graça, né, para a internet, eu te mostro... Eu não gosto de usar o termo atalho, porque atalho dá a impressão do cara ter pouco esforço. Eu te mostro talvez os esforços certos que tu possa fazer. Os que eu errei, tu tá me pagando para pegar meu conhecimento. Eu estou te mostrando os esforços certos, os esforços que vão trazer resultado, porque tem esforços que não trazem resultado. Né? Então essa transição ela foi dura, muito dura. Eu tive depressão nesse meio do caminho. Esses últimos... Eu saí em janeiro de 22, né? E nós estamos agora aqui gravando entre fevereiro e março de 23. Nós falamos de 1 ano e pouco depois. Esse 1 ano e pouco parece que foram 10 anos. Mas, desculpa te perguntar, mas a depressão veio por falta de resultado? Ou tu não entendeu o mercado? Ou por... Não tem desculpa em resultado, não. Eu tô aqui para responder mesmo, tá? Vou perguntar tudo. Não, é bem direto. Eu só não gosto de falar muito da depressão por depressão, porque parece que eu fui um mega doente. Eu não fui. Tem gente com casos bem difíceis, né? Eu consegui reverter sozinho. O que aconteceu? O meu maior medo no início, financeiro. Cara, marcha estava resolvido. Ou seja, o medo que eu não me preparei. Eu não tinha problema de ego, não tinha problema de orgulho, porque olha só, no dia que eu saí da demissão, eu fiz questão, eu pedi demissão de manhã. 2 da tarde eu estava no grupo Primo de tarde, com o Thiago, o Joel, o pessoal lá. O contraste foi muito duro para mim. Muito. Porque era uma salinha de nada, sentado em umas cadeiras, me deu um pavor. Porque ali eu tinha tomado a decisão já. Sim. O celular desligado e o mundo caindo, sabe? Foi super importante eu fazer desse jeito, porque eu queria pegar o contraste no mesmo dia. Eu precisava pegar o contraste no mesmo dia. Eu entendo agora, porque às vezes que eu entrei na HP, na sala do meu padrasto lá, e na sala a minha mãe também trabalhava na HP um tempo. E né, imagina antigamente então, né, que as muito mais mesas glamouroso, de não sei do que, blá blá lá. Cheio de troféus. Assessores, sim, troféus para tudo que é lado. E é claro, eu fui no Grupo Primo, né, que a gente visitou ali. Mas tu foi na sede nova, eu falando da antiga. A não sede foi. antiga é uma sede de 40, 50 metros.
E aí tu chega lá e tu tá agora, toda a empresa é isso aqui. Não tinha cadeira, todo mundo jovem, eu sou o mais velho da empresa. Tu começa a dizer assim, caramba, tem alguma coisa errada nessa minha decisão, né? Mas por que tu queria o contraste no mesmo dia? Pra sofrer mais rápido e acelerar? Pra não perder tempo. Baita pergunta. Não posso perder tempo. Eu acho que as pessoas, elas se dão tempo. Não tem que dar tempo. Não tem que dar tempo. Vai mudar o quê? Tu tomou escolheu, pensou bem. Foi tudo muito bem pensado. Tomei a decisão, pensei bem. De tarde já tô lá para trabalhar. Vamos lá, tem que enfrentar isso. Só que aí deu muito certo, deu um monte de coisa certo. Só que se tu me chamasse para me apresentar, eu não sei me apresentar. Não sabia. O que tu faz? Por exemplo, encontrava num jantar um grande executivo que eu trabalhava. E o cara, e aí, Bush, tá fazendo o quê? Nunca mais te vi. Veja bem, eu fui para a internet. Assim, é pejorativo na largada porque se criou essa visão no mercado corporativo. Né? Até porque é mais fácil botar para baixo aqueles que estão se alavancando. Né? É como tu olha o LinkedIn, todo mundo ia acessar o perfil no início, não era para ver se tá tudo certo, para ver se já não desistiu, né? Mas eu consegui ter muita cabeça nisso, mas eu acho que eu me preparei tanto, eu fui tão duro comigo mesmo de vencer, que eu não olhei para mim como pessoa. E eu fiquei muito mal, muito mal. Aí tu me pergunta, que tu tinha nada? Eu tinha tristeza. Tristeza não era por perder o lugar que eu tinha, porque não é perda, quer dizer assim, eu não precisava do cargo, tal, eu estava talvez num confronto de eu aceitar dentro de mim essa nova realidade, entendeu? Eu me preparei externamente, mas me preparei internamente. Então, nota, né? O problema meu seria se eu não tivesse resultado. Mas como tinha resultado, tudo dando certo, eu acho que aí dentro... Aí o que acontece? Eu vou falar um negócio que eu não falei em lugar nenhum até hoje. Chegou no início dessa depressão, eu não sabia que era depressão, né? Não sabe? Eu pensei, cara, talvez era a hora de eu voltar. Tudo dando certo, louco. A tua família tá aqui ou tá... Tá aqui. Aqui em São Paulo. Só como é que eu vou resolver isso? Eu vou ir no maior evento que a empresa estiver fora. Fui com o Guto, inclusive. E vou lá ver o evento. Vou ver como é que eu vou me sentir. Cara, não deu uma hora no evento, eu disse, foi a melhor decisão da minha vida. Que bom. Que te manchou tudo aí. Foi a melhor decisão da minha vida. E foi duro para mim. Ninguém sabia disso, ninguém imaginava. Mas fui com essa cabeça. Porque quando eu conversei com os pessoal de fora, eu disse, cara, melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque o meu propósito, no sentido do que eu me propus a fazer, sabe que propósito para mim não é o valor, né? O valor para mim é por que eu estou na sociedade, o que eu quero entregar para as pessoas. Isso é valor. O propósito para mim é o porquê que eu faço o que eu faço. E aí entra a foto, para quem não fez o equity e não vai ter oportunidade. Vou pedir para a Anne Bianchi, depois aquela foto que tu põe, isso é propósito. Do pai lá. Aquilo para mim é o perfeito. Tá, qual é a foto, gente? A foto é o seguinte, depois o pessoal vai estar vendo a foto provavelmente agora na edição. Isso. Mas a foto é uma cabaninha feita do lado de um campo. No início da pandemia, essa foto se veiculou nos jornais mostrando uma família, um pai que ele não queria deixar o filho em casa. O filho tinha 11 anos, sonhava em ser advogado, e ele não queria deixar o filho em casa porque o filho ia perder aquele ano. Então o filho tinha que estudar perto dele. Ao mesmo tempo, como ele não tinha como ficar em casa, ele tinha que ficar ali. E ele tinha que dar um jeito do filho estudar ali, ter internet, aquela coisa toda. Então ele fez uma barraquinha do lado da lavoura onde ele trabalhava, ficasse perto, pegar sinal e tal. E eu olhei aquela foto e digo, eu sou um pai de M. Porque eu ia terceirizar a culpa. Eu ia dizer que a escola não está funcionando como deveria, o governo não tomou ação, mas eu não ia fazer a barraquinha como o pai fez. E aí eu disse, isso é propósito. Eu sou pai, eu estou aqui para fazer meu filho vir para cá. Não importa o que aconteça, o meu propósito é fazer ele vir para cá. Isso pro trabalho é igual. Só que essa foto me chocou, porque quando tu olha a foto, vê a história, eu com um filho pequeno, eu digo... Não é que eu te chorei, aquilo eu respirei umas 10 vezes antes de falar a história, porque... É muito impactante para mim. E eu digo, isso é propósito. Então, qual é o propósito do seu trabalho? O meu trabalho? Meu trabalho é fazer as pessoas ganhar dinheiro, as pessoas ter sucesso, as pessoas se desenvolver. Entendeu? E olha como é a vida. Eu entrego todos os dias, há 1 ano, todo dia um conteúdo. Todo dia. No YouTube tem um monte de conteúdo. Eu gravei dezenas de podcasts. Tudo sem cobrar R$1 das pessoas. E as pessoas reclamam que não tem chance. Entende? Óbvio, tem produtos tem outros que eu me monetizo, obviamente. Eu não sou filantrópico, mas tipo assim, eu entrego de verdade todo o conteúdo no de graça. O que vai aumentando nos produtos pagos é a proximidade comigo só. Porque eu não tenho como dar escala como dar na internet. Mas nota, tudo de graça para ajudar as pessoas. O mais legal para mim é os feedbacks. Aquilo ali abastece a alma, de dizer assim, ó, segue, cara.
Aquele dia que tu tá mal, tu se levanta que tem gente que precisa de ti. Isso é foda. Eu saí do teu olhar um pouquinho, porque me veio a história. A gente estava bem mal na pandemia. Graças a Deus por uma educação financeira, Paloma, nossa economista, a empresa com dinheiro, as empresas bem. Só que começou a se alongar demais, né? E aí eu comecei com a história da internet. Eu conheci aí Thiago Nico, Pablo Marçal. Conheci na internet, né? Fiz do meu milhão porque eu era um ignorante total em investimentos. A minha ordem na XP lá para quem administrar é não perde dinheiro. Eu não ganho dinheiro daí. Eu ganho dinheiro trabalhando. Então assim, só não perde e tá tudo certo. E aí eu disse, bom, vou entender, tinha hora. Resumindo muito a história, abri uma caixinha de perguntas num certo momento. E aí um conhecido mandou assim, como é que eu levanto 50, 100 mil reais para abrir um bar? E aí eu estava em reunião com os meus sócios, nós com tudo fechado, e aí começou a flexibilizar um pouquinho para tu ter restaurante. Eu disse, tu quer investir num bar ou tu quer ter um bar? Eu quero ter um bar. Bom, enfim, resumindo, é o Canto, que hoje em dia abriu uma filial em Atlântida, virou o nosso jogo de vida, virou o jogo de vida dele, que até, beijo Gui, até Uber fazia, e realmente, chega até me embargar, porque foi o que nos tirou da pandemia, uma caixinha de pergunta. E eu, hoje em dia, só pra galera entender, eu tenho só 6 mil seguidores lá. Não importa. O Gui teve o interesse de ir lá e participar. Olha a tua observação. Saindo da história ali que está contando, só tenho 6 mil. Sabe por que a gente fala isso? Porque se criou o conceito de que seguidor é um número. E tu acabou de falar isso há 5 anos atrás. Bota 6 mil pessoas na tua frente. Né? A gente esquece. Isso foi talvez um dos pontos também que foram duros, porque eu entrei num mundo... quando entrei no Grupo Primo, eu tinha 12 mil seguidores. 12 mil pessoas que queriam acompanhar, né? E eu olhava para os meus pares, cara, o Thiago Nico tem 7 milhões, o Joel tem 3, não sei o quê, o Bruno tem 2. Tu dizia, nossa, não vai dar certo. E aí tu olha hoje, pô, o Bush tem 1 milhão? Não, eu tenho 100 e poucos mil hoje, mas onde é que eu quero chegar? Tu tem que ir martelando, fazendo todo dia, e entender que cada 10 que chegam são 10 pessoas que estão querendo consumir, são 10, e isso é diferente de ver. Entendeu? Eu acho que a internet vende muito esse oba-oba, e esse era o método talvez que a minha esposa tinha, eu não entendia. Mas felizmente eu não entrei nele, né? Mas não quero também me parecer que eu não me presto atenção nisso, tá? Eu tenho preocupações sobre isso, porque isso hoje é um business, né? Então, qual é a preocupação que tem? Ok, hoje eu vou lá, me apresento para os lugares, eu recém saí de uma multinacional, tomei a decisão e tal, mas e daqui a 5 anos? Entendeu? As pessoas não sabem que eu continuo fazendo MBA no exterior, que eu continuo investindo em educação, que eu participo em evento. Eu não posso relaxar. Não posso relaxar. Mas eu acho que isso tudo, Carlos, assim, né, de papo aqui, é desde do menino de 12 anos. É a curiosidade. É assim, a gente, de novo, vou usar a referência, mas a gente não para. Né? Então, assim, tem bar que tem 2 anos e está na 3ª reforma. Porque já entendeu que tem que ser instagramável e tem que ser rápido. Não adianta assim, quando eu tiver dinheiro. Não. Já junta dinheiro do lucro que está dando, guarda, porque de 6 em 6 meses tu tem que reinaugurar. Tu tem que estar na frente. Isso aqui é um baita insight para quem me segue por causa do... Não adianta. Tem que investir. Tem que pegar dinheiro e botar de volta. Então, assim, quando tu tá fazendo MBA e tal, volta a falar do equity, tem que fazer. Tem que sair lá de Porto Alegre, tem que pegar um hotel, tem que fazer... não é barato. Mas pois é. Já não era. Agora já tá mais caro. Pois é, então perdeu a oportunidade. Então, enfim, eu acho que isso é da... Caro é não estudar, cara. Exatamente. O estar em movimento, como tu já tinha dito antes, é o que, enfim, abre todas as oportunidades pra gente. Eu tenho uma pergunta aqui, Carolina, falando de empreendedorismo, que me chamou muita atenção, tá? Qual que é a diferença da gestão brasileira, americana e europeia, que tu fala também no podcast do Joel lá, mas porque eu tenho alguns amigos que estão executivos, né? E ainda, na minha, um pouco mais jovens, eles estão naquela assim, não quero mais, não sei se eu quero sair do Brasil, né? Acho que tu pode falar um pouquinho de tudo, assim, como é que foi para ti, né, com a família, né, com um filho bem mais velho que o meu, como é que foi essas épocas de andanças pelo mundo? Não, foi o caos, né? Isso. É claro, esse caos de equilíbrio não existe, tá? Fiquei 8 anos dando meu filho só no final de semana. Eu acho que a gente tem um romantismo de achar... Eu não sei quem vendeu para quem tem equilíbrio. Porra, por favor. Só cria problema na cabeça das pessoas. Entendeu? Tá. O que tem que existir é uma parceria tua com a tua família. Vocês têm que ter uma parceria. Não é um equilíbrio, é uma parceria. Tipo, tu segura as pontas aqui, eu seguro aqui, a gente está indo juntos. Quando você não está indo junto, aí você cria uma cisão na relação. Mas não é pela falta de equilíbrio.
é pela falta de parceria, entende? Mas voltando como a pergunta em si, como foi isso aí, assim, ó, eu trabalhei maior parte do tempo em empresa americana. Como é que uma empresa americana gere, né? Em primeiro lugar, assim, ó, não importa o que eu fale aqui, resultado é o que importa. Tá? Perfeito. Não importa o negócio que a gente tenha, resultado é o que importa. Ponto. Segundo, tu tem que entender se tu tá falando com o executivo ou com o dono. O dono olha para o que é melhor, o executivo olha para o que tá para a meta dele. Então isso é um problema. Porque se tu deixa o executivo tomar decisão pelo teu negócio, ele vai tomar decisão pela meta dele e não pela empresa. Conta a historinha da Fórmula 1 que eu tenho anotado aqui pra mim. Da Fórmula 1? Que entra aí. Eu conversei com uma... É muito bom, que tu sabe todas as histórias. Era... E tu vai alocando aqui. É tipo um storytelling. Como é que eu vou vir pra cá despreparado? Eu tive uma oportunidade de... Um pouco antes de eu sair, né, do meu ecossistema, que eu estava numa reunião tradicional que tinha. Tipo, eu estava lá sentado com uma CMO global, de uma grande marca, e discutindo os budgets. E eu queria que ela entendesse que marketing digital poderia trazer mais insumos para a companhia e trazer até mais resultados com menos investimentos, que é o que a internet tem feito nos últimos anos. E ela disse, puxa, eu não discordo de nada disso. O problema aqui é o seguinte, se eu deixar de investir um bi de reais eles investiram na Fórmula 1 por ano, se eu deixar de botar esse 1 bi na Fórmula 1 e o resultado não vir, eu sou demitida. Porque eu mudei o que funcionava. Se eu botar um bi na Fórmula 1 e não der resultado, bem, o mercado que está com problema. A gente sempre fez assim, não deu certo agora, então nós vamos rever ano que vem. Agora, eu querer ser inovadora, coloco o meu cargo em risco. Independente se a decisão dela é melhor para a empresa. Então, a minha crítica ao sistema atual é a gente só posiciona as pessoas com mérito quando elas fazem o que a gente, como chefe, quer. E o que eu menos quero é que alguém faça o que eu quero. O que eu quero é que ela me surpreenda. E para ela me surpreender, ela tem que tomar risco. Ela tem que tentar fazer uma coisa diferente. Então, isso para mim é um pouco do modelo de gestão baseado em executivo e não em dono, tá? Eu só faço essa diferença. Mas assim, como é que é a cultura americana? A cultura americana, obviamente, romantismo zero para resultado. Só que o americano é assim, tudo é orientado por trimestre, normalmente, essas empresas, né? Em função das ações do mercado. Inicia o trimestre, qual é a projeção do trimestre, vou fazer assim, desse jeito e tal. E tu tem que ter uma curacidade muito forte, porque qualquer oscilação expressiva pode oscilar as ações da empresa. Então, às vezes tu não pode nem vender mais do que previa, porque o mercado não vai enxergar bem. É difícil. Só que o americano, ele acorda contigo no dia 1 e ele vai estar do teu lado durante os 90 dias do trimestre, garantindo que tu está fazendo o que acontece no plano. Então ele tem um monte de método, um monte de reunião, um monte de tudo. O europeu, eu trabalhei com alemães, né? O europeu é o seguinte, quanto vai entregar esse mês, cara, esse trimestre? Vamos, sei lá, 300 milhões de dólares. Tá bom. Daqui a 3 meses ele aparece. Tá, a nossa CEO lá da agência, 300 milhões. Aí volta com o saco. Dólar. Aí eles voltam com o saco e dizem assim, e aí, cadê o dinheiro? E se não fez o dinheiro, tchau. Porque tu podia ter nos chamado a hora que tu quisesse para ajudar. Eles não ficam ali. O mercado... O que tu gostou mais? Que difícil. É difícil porque foi só um ano no europeu. Parece que o europeu é melhor porque é menos tempo. Né? Porque eu gosto de confiança. Eu gosto de confiança. E eles te dão liberdade para... Total. Essas empresas todas dão, né? A americana também dá muita liberdade. A única coisa é que ela te exige mais um follow-up ali de como fazer as coisas. O americano é muito baseado em método. Mas independente das duas, tem um contexto muito forte que é assim, trata as pessoas como adulto. E aí que vem a diferença do Brasil para mim. Putz, eu tenho notado no caderninho aqui esse meu caderninho do Equity, tá, gente? E uma das frases é essa aí. O gestor brasileiro ele não trata as pessoas como adulto. Então, a nossa cultura não pode gerar inimizade, a gente não pode falar a verdade. Então, eu defendo, e quem me conhece sabe, eu não trato ninguém mal. Eu sou um cara super acessível, nada. Mas uma coisa eu digo, eu trato as pessoas como adulto. Eu sempre pergunto, eu peço permissão, cara, posso te tratar como adulto? Pode, então tá, olha só. Eu não tenho que te dizer para chegar no horário. Entendeu? Não vou te dizer. Eu não vou te interromper mais, porque senão a gente vai ficar aqui 6 horas. Não, mas a vida de todo mundo é assim. Eu não preciso te dizer. Eu tive com um chefe que tinha 20 anos, né, 2000, que chegou para mim e disse o seguinte, não era um chefe não, era um professor de um curso, era um suíço. Eu estava num curso e o professor suíço, eu nunca esqueço. Ele chegou assim e eu não fui eu que me atrasei, foram outras pessoas que atrasaram. Ele olhou para os caras e disse,
Por que você chega em tal horário? Ah, professor, aqui no Brasil a gente... Não é Brasil. Nós marcamos 1h30 o retorno. Por que vocês não chegaram 1h30? Não, porque era o trânsito e tal. Se isso é novidade ter trânsito nessa cidade? Não. Então não almoça. Para não atrasar. A escolha de atrasar é uma troca. Tu escolheu algo para não atrasar. Tipo, de manhã, para chegar aqui às 8, por exemplo. Ah, eu tenho que sair às 7, mas se eu sair às 6 eu não me atraso. Então sai às 6. A gente não toma essa decisão, porque a gente não é adulto na decisão. Então, o europeu e o americano são mais adultos no tratar. Não tem muita volta. É pá. O brasileiro, para mim, aí é nós somos os modelos mais criativos, mais inteligentes para fazer resultado. Para mim, o Brasil é, assim, dá um banho nessas culturas. Tanto que se o Brasil fosse mais sério, a gente era a maior economia desses caras. Isso de novo, isso sem dúvida. Causa raiva até. Vou te dar um exemplo. O que eu conheço, é que não está no glamour, tá? Mas o que eu tenho de pessoas do meu convívio que são grandes executivos de multinacionais europeias, Lego, Prada, Microsoft, tudo, brasileiros. Entendeu? Porque o cara conseguiu se organizar. Porque é o seguinte, o brasileiro, se ele quer, ele é o melhor. Exatamente. Entendeu? Melhor por que sentido? Porque a gente vive um mundo de falta de estabilidade. A falta de estabilidade que prepara o líder, não é a estabilidade. Não é o plano perfeito. Ah, eu previ 8 planos para dar certo. Esse cara, ele é orientado ao método, ele está preso ao método. Ele criou 8 métodos, 8 planos para não errar. Mas ele não está preparado para se vir no nono. O brasileiro não. Ele tem essa capacidade de entender que a estabilidade não existe. Até porque amanhã muda a lei, amanhã, né? A gente tem... Quem que te falou? Foi com o Felipe Melnick, que hoje em dia é o maior construtor lá do Rio Grande do Sul. Ele falou assim, ele estuda assim, cara, eu estudei os últimos 100 anos. De 4 em 4 anos vai ter uma crise. Eu não posso que a minha empresa não esteja pronta, que se é 13,5, se é 4,2, mas vai ter uma crise no Brasil. Então, assim, eu tenho que estar pronto, meu caixinha tem que estar feito, minhas coisas têm que estar feitas, senão não vai suportar. Enfim, então é uma das coisas que ele fala. Extremamente cíclico. Eu tenho uma dúvida. Com todo o conhecimento que tu tem hoje em dia, tá? Se tu fosse começar hoje, mas já com esse conhecimento, o que é a primeira coisa que tu faria? No mundo de hoje também, né? Dependendo do quê, mas tipo, se eu fosse começar do zero... Isso, do zero. Zero, eu acho que a coisa mais importante é a venda, né? Então eu tentaria entender primeiro o que as pessoas querem comprar, para depois eu ver o que eu faria para atender elas. Tipo, não pesquisa de mercado, porque qual é a minha crítica à pesquisa? Aí o pessoal vai ficar louco. Pesquisa tem bias, tem viés sempre. O cara vai pesquisar e vem com resultado. Eu não quero resultado, eu só quero as respostas. O pessoal fica louco quando eu peço. Não quero que tabule nada. Eu quero ler o português que a pessoa... Porque é ali que está a resposta. Entendeu? Então, eu sou da seguinte opinião. Eu escolheria 100 pessoas que eu fosse querer vender e perguntaria o que elas pagariam para mim. Entendeu? O que eu preciso fazer para ti para tu me pagar 5 mil reais? Para tu me pagar 1.000 reais? Para me pagar 50 reais? Consegui 100 pessoas que me disseram o que fazer para 50 reais eu fiz. Depois que eu fizer isso bem feito, eu não vou procurar outra 100. Eu vou perguntar para as mesmas que compraram o que elas me pagariam 200 reais a mais para eu fazer a mais para elas. Isso é conteúdo do Equity também. Eu botei no nosso grupo de escritório, porque é exatamente isso. A gente tem um festival de 10 anos, 50 edições. A gente já tem um monte de gente que é fã. Esse é o ponto. O que o fã... Aí eu abri uma caixinha durante o Equity, cheguei no hotel e disse, o que você faria 5 a 10 vezes mais, foi a pergunta. O problema todo é que o mercado, ele valoriza as empresas de capital aberto. Certo? Empresa de capital aberto... Agora, eu sou meio polêmico, isso não vai dar certo, mas vamos lá. Por que uma empresa abre capital? Para arrecadar. De quem? Da gente. A empresa está lá. Quando ela é muito boa, vem algum fundo financeiro, algum grande banco que quer botar dinheiro nela porque ela está multiplicando dinheiro mais do que o mercado. Só que chega uma hora que ela sabe que nenhuma empresa ao longo da vida vai manter aquela taxa. Ela não tem como ficar crescendo naqueles múltiplos. Então chega uma hora que ela diz assim, 3, 4 anos a gente surfa, depois a gente precisa sair. Como é que a gente sai? Tem que entrar um cara comprando a nossa parte. É difícil ter um banco maior comprando. Em startup isso acontece, série A, série B, série A. Então o que tem que fazer? Vamos abrir capital, porque aí a gente pega o dinheiro da pessoa física, que vai pagar mais caro para a gente sair. Depois que sai, se o mercado, a empresa não se manteve, as ações caem. É só tu pegar as últimas 10 empresas do Brasil que abriram capital na bolsa estrangeira, como é que estão as ações delas? Deve estar 15% do valor que era. Porque é exatamente isso.
Abrir capital é simplesmente para remunerar os grandes bancos que investiram na empresa, não são os donos. Os donos têm uma parcela. E eles estão presos, né? Sim. Primeiro quem sai são os fundos, etc. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a empresa é SA, ela não trabalha para o cliente mais, ela trabalha para o sócio. Sim. E aí, cara, aí o funcionário trabalha para a meta, o conselho trabalha para o acionista, e quem trabalha pelo cliente? Não trabalha mais. Aí entra aquela história que tu usou as empresas que vendem material de construção. Tu fala com... Falta de confiança. O Carlos fala no Equity, aí tu me corrige, né? Assim, não transfere o problema para o cliente. E isso me deu um choque na cabeça, porque a gente já transferiu várias vezes, só que eu nunca tinha pensado. Por uma falta de confiança no teu sistema, tu vai criando tanta barreira. Não, agora tá controlado. Aí eu falo com o cara, eu quero um fio. Ah, tá. O fio? Não, o fio é esse aqui, é esse aqui. Agora tu paga Tu fala lá com o João. Aí tu paga pro João. Aí não, mas tu não pega aqui ainda teu material. Aí tu pagou com o João, tu pega um recibo. Aí tu vai lá na Sheila e pega. Aí tu vai lá na terceira pessoa que tu vai conseguir... Sai do teu fio. E esse era um problema da empresa, que tu passou pro cliente. E mas é interessante que esses dias no LinkedIn eu postei alguma coisa parecida com isso, começaram assim, não, porque isso para mim é o conceito padrão de almoxerifado, não sei o que. E o cara, não importa o conceito que é. Não importa. Importa que eu, como cliente, não quero isso. A história também do check-in no hotel. Tu veio como navio, não, eu quero entrar no quarto. Entende? Esquece o que o mercado é. O mercado que é, cara... Esse pensamento que o mercado é assim, ele funcionou até a década de 80, onde as grandes empresas mantinham o mercado. Tu conheceu alguma empresa que inovava? Qualquer um que... Alimento, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble. O que tinha de novidade? Não é um demérito a eles, mas quer dizer assim, eles estavam lá. E qualquer novidade que vinha, o cara não tinha dinheiro para ocupar a mídia. Como é que essas grandes empresas se mantinham líderes? Botava o dinheiro que dava na mídia. A mídia custava caro, só podia pagar caro quem era grande. Então, logo um pequeno não ia conseguir sair na mídia, ninguém fica sabendo. O grande está pagando a mídia para proteger a narrativa. Automaticamente, tu compra de quem? De quem está... Então, ficava lá. Aí começou a surgir os outros meios mais populares, democráticos de acesso, com a internet. Mudou o mercado. Entende? Mudou o mercado. Hoje em dia, a gente compra de quem a gente quer, do jeito que a gente quer e paga como quer. Exatamente. E se paga, no Brasil ainda se paga, né? Se for receber. Desculpa, eu não sei se eu respondi as perguntas, porque eu vou saindo. Não, então, vai. Vocês me puxam se eu não respondi, tá? Eu tenho um item que para mim é muito importante aqui, que eu falei um pouco da história da minha família e do Exército. Para quem não entende o Exército, uma pena. Eu acho que falta um poder de cognição, mas cultura empresarial. Tu fala bastante sobre isso, como é que a gente faz para... tu tem o conceito do funcionário protagonista, em vez de ser o funcionário com cabeça de sócio, de dono. Fala para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Melhora a tua pergunta, só para eu pegar de novo. A importância da cultura da empresa. Tá. E dentro da cultura da empresa, o funcionário com cabeça de sócio. Primeiro que cultura na empresa é tudo aquilo que a gente tolera na empresa. Então não adianta tu desenhar a cultura que quiser. O que tu tolera e o que tu não tolera? Eu não tolero que chega atrasado. Cultura é não chegar atrasado. Se a cultura é tipo, chega atrasado, mas não dá nada, a cultura é chega atrasado. O chefe que marca a reunião de venda e depois chega atrasado, ou não vem, ou cancela, troca. Essa é a cultura que tu vai estabelecendo. Então a cultura é tudo aquilo que a gente aceita que acontece, que a gente tolera. Então, podia vir aqui com as explicações de cultura. Não. É isso, cara. O que tu tolera? Tá bom, essa vai ser a cultura da tua empresa. As pessoas que tu vai ter na tua empresa, elas vão ser condizentes como tu espera da cultura. Então, por exemplo, eu espero que as pessoas tragam novidades. Eu espero que as pessoas sejam íntegras. Eu espero, entendeu? Isso tem que estar refletido na cultura que tu tolera. Fora isso, cara, a pessoa ser protagonista ou não, nem todo mundo é protagonista. Esse papo assim, ó, a gente é uma família. Uma besteira que se fala. Segundo, eu quero que tu pense como dono. Não vou pensar como dono. Porque se eu pensar como dono, eu vou achar que tu ganha muito dinheiro. Entendeu? Pensa como pensa como protagonista. O que é pensar como protagonista? O cara que é protagonista, ele pensa diferente, ele age mais rápido do que ele pensa. Tipo, pensei, já estou fazendo, não vou ficar planejando muito tempo. Ele sabe que performance é importante, ele sabe que pessoas são importantes. E fundamentalmente, ele entende que tem que ter uma visão pioneira. Pioneiro não é o cara que inventa, é o cara que melhora. É o cara que toma ação antes que os outros tomaram.
Então, se eu reúno esses 5 pilares como protagonista, é isso que eu espero do funcionário, que seja protagonista. Que talvez ele vire sócio. Uhum. Mas ele não vai virar sócio porque ele pensava como dono. Porque pensar como dono, só dono pensa. Uhum. Entendeu? Tu vai querer que o funcionário pense como dono por quê? Porque tu quer que ele gaste pouco, porque tu quer que ele tome melhor decisão para a empresa. Então usa outro argumento, cara. Não como dono. Tu quer que ele só pensa como dono, age como dono, mas ele não ganha como dono? É justo? Sim. Então não tem esse papo. Entendeu? Pense, eu quero pessoas protagonistas. E protagonista pode ser das mais variadas formas. Entende? E eu tenho que instruir as pessoas a serem protagonistas, incentivar. Exemplo, eu vivi a minha vida inteira. Tenho 500 vendedores, tem 3 que estão fazendo um resultado absurdo e eles vão na foto na parede. Mas tem outros 3 que estão buscando fazer a minha empresa crescer num segmento que a gente nunca cresceu e se der certo, a empresa dobra de tamanho. Esses 3 que estão comendo pão que o diabo amassou todo dia, eles não aparecem em foto nenhuma. Por quê? Porque eles não estão vendendo. O que acontece com eles? É capaz deles desanimar, sair, um concorrente enxergar isso, contratar eles na fase final para levar o relacionamento. Então a empresa tem que entender quem está fazendo ação de protagonista. Eu vou reconhecer os protagonistas. Uhum. Eu não vou reconhecer só os que fazem número. Uhum. Isso que eu venho do mundo que o número sempre foi o mais importante. Mas eu só cresci porque eu era protagonista. O número era meio que a média, entende? Uhum. Sem o número eu não cresceria. Por isso que eu digo, o resultado é inegociável. Mas eu só cresci porque eu era protagonista. Porque tanta gente que estava comigo no mercado que também teve resultados não cresceu. Qual a diferença? Porque tem aqui eu escrevi como tríade do sucesso, né? Mas é o vender mais, cortar custos e aumentar valor. Eu acho que é aqui que tu define como funcionário que tu era, que tu brigava por isso aqui. Essa é uma crítica que eu tenho para os líderes, né? O líder que não está focado nisso, ele está fazendo trabalho de outro. Uhum. Né? Então, e é confortável tu ser operacional. É legal tu discutir a cor da parede, é legal tu discutir, claro que é legal. Os copos. A maldição dos copos. É legal, é muito cool. Só que enquanto tu tá escolhendo a cor do copo, tu tá deixando de ver o movimento do mercado do teu concorrente. Tu tá deixando de olhar uma área que tu podia usar nova. Tu tá deixando de pensar numa estratégia de trazer mais cliente, de encher o tonel. Uhum. Entendeu? O tempo é igual. Vamos pegar esse do tonel aí, porque para nós... cai como uma luva. Tem várias coisas... eu falei até um pouco lá no Equity lá, mas... nós fazíamos eventos, as nossas festas, e não abrimos o mercado. E o que tu acabou de falar agora é exatamente isso. Nós abrimos agora. Então, por exemplo, o Boot Corporation quer fazer a festa final de ano. Nós abrimos isso agora. Porque o que é melhor de fazer festa? Com quem faz festa. Então, tem um grupo ali que organiza... Tem 3 boates, 5 bares e um dos maiores festivais do Rio Grande do Sul. Cara, eu quero que esse pessoal organize a minha festa. E não quem monta stand em feira. Né? E a gente se deu conta disso. Primeiro, uma necessidade. Pós-pandemia, a margem mudou muito. Os nossos custos triplicaram, realmente triplicaram. E o dinheiro do nosso comprador de ingresso não triplicou. Não. Né? Então a gente está nessa... contrário. Exatamente. A gente está nessa guerra da margem. E a gente começou a ver, então, vamos começar a olhar para o que a gente pode fazer. E uma são os eventos corporativos. E aí começou uma discussão, quando eu voltei do Equity, quais eventos vamos fazer? O aniversário do Vinhas, de 2 anos, ou o teatro, não sei. Eu disse, nós vamos fazer tudo. Porque nós vamos encher um tonel. Pensa o seguinte, tu tem uma capacidade produtiva. Enquanto tu não... O que é encher o tonel para quem tem o tonel? Eu tenho uma capacidade X de vender. Enquanto eu não ocupar ela, eu vendo para qualquer um. Uhum. Depois eu começo a questionar o que vale mais a pena. Óbvio, eu não estou dizendo o público-alvo, né? Tipo, eu estou dizendo assim, se as pessoas querem comprar, eu vou vender. Até o momento que eu não tenho mais capacidade de vender, eu posso dizer, eu vendo só para a empresa tal porque eu tenho mais margem, vendo só para tal cidade que eu tenho mais posicionamento, né? Uhum. Então, encher tonel para mim é a primeira questão de vendas. Enquanto eu não encher o tonel, cara, faz o que tiver que fazer. E a gente está levando bem a sério isso. Porque a atividade-chave da empresa, a tua atividade-chave é ter, por exemplo, todo dia uma festa para fazer. Uhum. Enquanto não tiver isso, a gente não encher o tonel. Perfeito. Eu tenho mais algumas aqui, dentro daquele pensamento do dono, do over-delivery. A gente falou um pouco por cima disso, né? Mas pra gente aprofundar pra galera, que tem que explicar, né? Não, ótimo. A galera, de vez em quando, tá, mas o que é o over-delivery? Então, mas por que eu tenho que trabalhar? Não, tu não tem que trabalhar mais. Mas... Não, eu tenho que inverter. A gente não tem que dizer o que as pessoas têm que fazer, a gente tem que mostrar pra elas o que elas gostam. Uhum. Entendeu? Quando eu vou numa festa e a banda termina no horário marcado, tudo certo. Mas se canta mais 5 músicas, eu acho do caramba. Uhum.
Isso é over delivery. Eu ir num lugar e eu pedir um cafezinho, o cara me dá um brigadeiro junto. Isso é over delivery. Eu ir numa loja e ter alguma gentileza que me oferecem que não estava previsto. Isso é over delivery. O que é over delivery? Não é entregar mais que o cara paga, é fazer a expectativa ser superada. Às vezes a expectativa do cara é tão alta que tu não consegue, às vezes nem por custo-benefício tu não consegue aumentar. Então talvez esse cara tu não pode ter como cliente. Porque se a expectativa dele é tão alta, para te superar é tão caro que não compensa. Então over delivery muitas vezes é tu trabalhar com o público certo que tu consiga entregar. E a melhor forma é tu controlar a narrativa de expectativa. Se tu cria uma expectativa para o teu cliente, é diferente. Eu vou tentar pegar um exemplo que me veio esses dias, vou tentar resgatar aqui. Eu fui numa grande marca de canetas, marca top. E eu fui lá porque eu tenho um grupo de empresas que eu faço advisor, um produto que eu tenho, eu reúno 12 empresários para fazer isso. E eu queria dar para eles um kit. E para mim era uma caneta e um caderno dessa marca. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Esse advisor, eu já ouvi falar isso, foi o Márcio Calage, tá? Que trabalha na Olímpicos, e, que ele já foi convidado. É aquele grupo assim, o Vinhas está com um problema lá e ele quer contratar 10 pessoas para resolver aquele problema, ou não tem nada a ver? Nesse caso não tem nada a ver, porque o meu objetivo é que os 12 que estão juntos, nós 12, um ajuda o outro, somente nas 12 empresas. Perfeito. Isso normalmente é mesa, que o pessoal chama, e a gente chama, que aí tu chama conselheiros para discutir um problema, né? Mas aí eu sempre penso, cara, aí eu seria um parasita. Desculpa, eu sou crítico. Claro. Porque eu quero dizer o seguinte, se eu crio uma empresa, que eu tenho um network, eu chamo 5 pessoas para resolver teu problema, e tu me contrata porque eu tenho 5, eu só estou ganhando dinheiro para intermediar vocês. Era muito mais barato contratar cada um direto. Então eu não gosto de modelos assim. Porque para mim eu prefiro um modelo onde tu tem que me contratar. Se tu não quiser, se eu não sirvo para ti, beleza, entendeu? Mas eu não quero intermediar as pessoas, porque o intermediar não tem vantagem. É diferente de tu trazer alguém para o teu produto, entendeu? Mas vamos lá. Eu quis comprar um kit, caderno e caneta, tinha um valor X, e é uma loja que não deve vender todo dia volume. Cheguei e disse, eu quero comprar 12, qual é o preço? Aí a pessoa, né, que me atendeu, uma mulher, eu disse, pensa aí e me dá o retorno amanhã, porque eu não vou comprar hoje. Já para alinhar a expectativa. Aí o colega do lado cheio de boas intenções começou, não, só pode avisar, nossa marca não dá muito desconto. Eu pensei, cara, a minha expectativa estava aqui. Eu não sou bobo, eu sei que a marca não trabalha com desconto. Mas algo a empresa tem que fazer, porque ela não vende isso por vez. Eu estou resolvendo para eles 20 vendas, 10 vendas de uma vez só. Algo a empresa tem que ser inteligente o suficiente para fazer. Só que o funcionário é tão treinado a dizer isto, porque ele está olhando no 1 a 1, que ele não conseguiu entender que eu não sou o normal. Eu sou diferente. E que tu poderia resolver várias vezes, porque tu vai ter recorrência nesses... Não, e eu tô fazendo uma venda de, vamos dizer, 12, 24 produtos que ninguém compra junto. Então a chance é o cara ir vendendo para 24 pessoas diferentes. Tu poderia me dizer, não, ele não quer que tu compre as 24 porque vai defasar estoque, eles não querem crescer em volume. Se eles fossem uma Chanel, se eles fossem uma Burberry, essa é a estratégia que eles têm. Tipo, tem 5 peças, não vende rápido. Isso é estratégia que essas marcas têm. Mas essa marca não. Entendeu? Uma marca bem conceituada, mas não está preocupada com isso. Então, tu vê realmente como o processo engessou eles a expectativa. O cara já baixou a minha expectativa. Sabe o que aconteceu? Não fui mais. Pronto. Não vou mais, porque ele não só não criou a expectativa, como ele quis reduzir a minha expectativa. Sabe o que ele tinha que ter feito? Fica tranquilo que nós vamos fazer o melhor. E se o melhor for 0, se for uma balinha de menta, a minha expectativa é que ele vai fazer o melhor. E talvez a que ele fez estaria bom. Mas tu querer dar argumentos negativos para a minha expectativa, ele já me frustrou ali. Ali ele desfez uma venda. Sim, ele poderia ter inventado qualquer coisa. Então tu não desfaz venda. Vocês têm negócios na noite, né? Deve servir refeição, servir coisa. A pior coisa é um garçom chegar com o pedido errado e dizer, tá errado. Ah, não, só um pouquinho que eu vou ver o que faço. Naquela hora, o cara já começa a ficar nervoso. Que a fome... Né? Aí a esposa cutuca e diz assim, eu te falei para não vir aqui? Te falei. Aí tu, quando o garçom volta, já quer dar um soco nele. Entendeu? Ao invés do garçom dizer, fica tranquilo que eu vou resolver isso agora. Não vai dar mais estresse pro senhor. Pô, já neutralizou. Ou mais. O quê? Veio errado? Absurdo. O senhor vai ganhar e não vai pagar. Porra. Qual é a tua expectativa? Que resolva. O cara te entregou over delivery. Fechamos over delivery. Ou seja, é tu dizer, fiz errado,
vou te dar de graça. Aí tu fala assim pra mim, Bush, mas eu quebro. Tu quebra se tu melhorar o processo e continuar fazendo errado. O problema é o controlador que... Não, ele tem que justificar e depois... Mas não tem que justificar. Não, Sério? Uhum. O fato é assim, cara, fez errado, ok. Se um funcionário tá começando a fazer muito pedido errado, aí vamos conversar com o cara. Mas o meu cliente, ele tem que saber, ó, eu vou lá e eu não tenho dor de cabeça. Quem é que quer ir pra noite num lugar que ele pode ter dor de cabeça? O cara não vai. No inconsciente ele vai dizer, lá não vou porque lá não foi legal. É o que eu falo. E às vezes por uma bebida. É o que eu falo do pessoal de operação e produção. A gente não recebe elogio. A gente porque eu sou o pessoal responsável. E assim, o nosso elogio é quando o cara entrou, não pegou fila, tomou bebida gelada, conseguiu curtir a música dele no volume que tinha que ser, ele viu a fumacinha, viu a luzinha, se conseguir, a pessoa ainda se engajou com outra pessoa conseguiu sair sem fila. Esse é o nosso melhor elogio. Que não teve que chamar o gerente, não teve que falar com o chefe de segurança, não teve que chamar o chefe de bar. O nosso elogio é fantasma. Então, o pessoal que tem mais ego quer... Isso chama-se expectativa. Tu entregou a expectativa. Entendeu? Porque... E tem muitos que tu entregou acima. Sim. Só que o cara que foi lá uma vez, ele já tem aquela expectativa. E é o erro que a gente tem muitas vezes, não ter maturidade de processo, que é, eu fui no teu bar, achei do caramba, quero ir de novo, outro dia não tá bom. Ou seja, tu levantou a expectativa pelo teu atendimento ser bom. Se tu mantivesse igual, cara, tu ia ter mais cliente, porque eu trago um amigo diferente. Vamos naquele bar, aquele bar é legal. Só que aí se tu falha e não toma uma ação imediata, tu perdeu o cara que já vinha, entende? Porque ele tá ali colocando o amigo junto. Então, por isso que eu digo que um erro, tu tem que compensar de um jeito que seja desproporcional. E rápido. Rápido. A velocidade conta mais do que o que tu faz, sabia? Eu tinha um insight desse também no curso, que falando da rapidez. Faz rápido. Né? Para mim era... O que eu fiquei meio neurótico no meu trabalho, porque no trabalho, quando chegava problema grande, é que eu ficava neurótico ver e-mail cada 5 minutos. Eu ia jantar, tava vendo e-mail. Por quê? Porque eu tinha que dizer o seguinte, o e-mail caía, eu já tinha que dar um tapa. Entendeu? Porque às vezes tu fica 15 minutos sem ver um assunto, o chefe não sei quem dá copiada, aí tu já tem um problema duplo. Tem que resolver o cliente e ainda tem que dar satisfação. Então eu estava sempre junto. Então meio que criei um lado ruim, que eu fiquei meio refém de ser rápido. Mas o lado bom é que eu satisfazia bem as demandas. Né? Mas aí é o custo, né? É aquilo que eu falou do equilíbrio. É o ônus e o bônus. Esse insight da rapidez aí no nosso meio. Tá necessário. Mas é isso. Se tu empodera o teu funcionário, porque nota, todo mundo pensa assim, mas vai dar prejuízo. Calma. Uma coisa é, cara, o cliente não vai ter de sabor. Tá? Combinado? Combinado. Então tu toma a ação que for. Final do dia, nós vamos entender as ações do que aconteceu. Exatamente. Cara, se tá começando a acontecer coisa errada demais, a gente vai ter que rever pessoas, rever processo, mas não rever o negócio com o cliente. O cliente não tem culpa. É isso aí. Só que a gente, como dono de negócio, cria processo para tu proteger o teu bar, mas não para o cara que tá querendo pagar. Perfeito. Parênteses para tu pensar. Qual é a coisa que mais mudou no segmento de seguro de carro? Pouca gente está prestando atenção nisso. E eu posso estar falando uma bobagem, mas eu como consumidor aqui, eu estou olhando e estou dizendo assim, ó, o seguro de carro não tem aumentado. Ele tem se mantido. O que tem aumentado é a franquia. Cara, é matador. Ele não gera atrito em mim. Ele gera atrito em quem consome. Pronto. Tu acha que eles estão tendo mais lucro? Pode olhar, saiu ontem uma pesquisa que voltou a ser um segmento mais lucrativo de novo. Exatamente. Então é isso. Não percebe, no anual ali tu vai renovando. Uma hora que tu precisar, tu vai pagar 30 mil na franquia. Aí tu... Entendeu? Olhar os contratos, né, Paulo? A gente aprendeu a ler contratos. Isso é uma coisa boa também. Faz parte, viu? A gente aprendeu a ler contratos. Mas da pior forma. Mas, enfim, sempre assim. Mas rapidamente já temos um excelente escritório de advocacia agora nos assessorando. Mas, estamos encaminhando para o final. E eu tenho o que tu, o grupo hoje, enxerga de futuro no Brasil, mundo, né? Com essa recessão, com essa guerra para cá, pressão dali. Quais são os movimentos geopolíticos hoje que tu tá pensando? Nossa. Sabe que eu li um livro, a Nova Ordem Mundial, me marcou muito esse livro, do Rei Dalio. Eu acabei de ler o Princípios e para mim... E eu fiz até um podcast com o Joel sobre esse segundo livro aí, do Rei Dalio, A Ordem Mundial. Foi um podcast bem legal que eu fiz com ele.
dialogando sobre o livro, né? E um pouco do que eu tenho visto é assim... Vamos lá, vamos segmentar. Primeiro, como é que é o meu bolso, o Brasil, como é que nós vamos viver? Cara, como a gente viveu sempre, a economia não vai parar, não é governo A ou B. O Brasil é um país muito grande, a economia gira, ninguém é bobo. Então, assim, não espera pelo governo, o governo só atrapalha. Toca a vida, vai dar tudo certo. Entendeu? O problema é a narrativa que se conta. Né? Talvez a mídia agora nos ajude mais em narrativa. Então, o fato é, se eu fico te dizendo, cuidado para atravessar a rua que lá do outro lado tem um cara, tu vai ficar com medo. Se eu não te disser, tu não tem. Então, a gente às vezes fica falando muito mais dos medos do que das coisas boas. Então, a minha dica para quem é empresário é assim, claro, não sai investindo a torto direito aí, mas, cara, foca que vai dar certo. O Brasil é muito grande, não para. Eu acho, assim, uma perda de tempo a gente ficar gastando energia sobre isso. Crise já existe. Nós já vamos sair da crise. Nós estamos há 1 ano e meio em crise. 1 ano e meio em crise, é só o pessoal olhar. O problema para mim é que a crise, pela primeira vez, está fora do Brasil nessas gerações. Então, tu pega uma Europa com 10% de inflação, tu pega os Estados Unidos. Onde é que esses caras melhoram a produtividade em 10%? A gente tem um monte. E eles? Onde é que recupera 10% da comida que é na mesa do alemão? O que ele pode fazer? É bem menor. Então, essa tensão, ela vai gerar uma disputa mundial muito forte. Né? Para mim, é certo que vai ter uma guerra... Certo que vai ter uma guerra nos próximos anos. Sempre teve. É surreal a gente cotar isso, porque nós tivemos uma geração da paz, né? Pós-segunda guerra, tal. Mas vai ter. É balão aqui sendo estourado. Tá todo mundo criando a narrativa para dizer, ó, daqui a pouco o Putin agora essa semana dizendo já que não faz mais parte do acordo de armas nucleares. Tá todo mundo disputando o poder. O ser humano não é pelo dinheiro, é pelo poder. Sim. Né? Essas pessoas. Então é todo mundo pelo poder. Então, acho que a gente tem que tocar nossa vida e seguir. A gente está num lugar que, até onde eu acredito, a gente diretamente não é afetado, só indiretamente, né? Ou seja, espero que não venha uma bomba aqui no Brasil. Né? Tudo indica que não. Então, a gente tem que tocar nossa vida. Eu acho que eu tenho a seguinte visão. Eu falo para todo mundo. A gente vive o maior período de abundância que já existiu. Qualquer um pode ter êxito hoje na sociedade. Perfeito. Para mim, é abundância a palavra. O problema é que a gente só enxerga problema, restrição. Então, a analogia que eu faço para as pessoas é, tu precisa de alguém que te mostre para onde ir. Tu precisa enxergar diferente, porque a abundância está aí. Nunca se teve tanta chance de fazer dinheiro como a gente tem hoje. De chamar as pessoas, de conversar. Quer um negócio para te impactar? Anda na rua e vê aquele monte de gente, ou anda num shopping, anda na Andradas, lá em Porto Alegre, e aí tu olha aquele monte de gente e diz assim, imagina se eu dissesse, vamos todo mundo na minha festa? O pessoal ia. O problema é que tu tá tendo dificuldade de conversar com todos eles. A hora que tu descobrir como conversar, vai todo mundo. Não é o ingresso o problema. O ingresso é o problema para quem já estava indo. Sim. Então, cara, para mim a abundância é absurda. Absurda. Não cai no conto, porque o que todo mundo quer, o que um grande quer? Que ninguém prospere. Que ninguém queira vontade de prosperar, ninguém tem a força de vontade. Por isso que escola é como é hoje. Até hoje igual. Pô, vamos parar para pensar. O que não inovou aqui? Olha esses microfones que o cara fala diagonal, pega TV, câmera, tudo que a gente tem aqui é da mais alta inovação. O jeans que tu tá, tudo. Mas a escola é igual até hoje. Por quê? Talvez não seja interessante que as pessoas pensem diferente. Entendeu? Então vamos nós chamar as pessoas e dizer, cara, é só tu pensar diferente, é só tu agir diferente, é só tu não aceitar. Esquece essas pautas de mídia aberta, foca aqui. É abundância total. Fantástico. Eu acho que essa é a palavra e eu gostaria de encerrar assim, com essa mensagem, porque abundância. Esse final é transformador para quem tem aquele poderzinho de cognição. Né? Então... E todos podem, tá? Esse papo de que eu nasci... cara, me usa como exemplo. Entendeu? Eu nunca planejei nada, mas eu nunca fiquei parado. Entendeu? Cara, dá pra fazer tanta coisa. Tanta coisa. Ô, Carlos, eu tenho uma aqui... Não, só... Vou encerrar agora. Indicação de livro. Porque eu gosto de ler, eu dou livro, eu incentivo leitura, eu faço grupo de leitura com quem quer fazer comigo, a gente estuda... Livro do que a gente pode indicar? Vamos ver, uma área aí. Empreendedorismo. Empreendedorismo? Vamos empreendedorismo. Para mim, um livro que fala sobre abundância é O Jogo Infinito.
Simon Sinek. Ele dá um tapa na cara de quem só quer vencer o hoje e não pensar no amanhã. Que negócio é isso para mim? É jogo infinito. Para quem é líder de empresa, para quem tem gestão de pessoas, gestão política de relacionamento, para mim um livro que... Esse livro sim tem que ler uma vez. Eu leio uma vez a cada semestre, chama As 48 Leis do Poder. Esse aí, mas esse livro aí é violento. Eu vou baixar no Kindle agora, já vou lendo pro Porto Alegre. A gente volta hoje mesmo. Eu sei de cor as leis. De tantas vezes que eu li esse livro. Esse livro é... Fantástico. É fantástico. Porque ele te coloca no teu tamanho. Perfeito. Jogo Infinito e 48 Leis do Poder. Carlos Busch. Cara, prazerzaço, pô. Vamos marcar o próximo, né? Tem tanta assunto pra gente falar aí, né? Eu tô me sentindo atravessado, porque um monte de... Era muito mais de conversar do que me interrogar aqui, de perguntar. Não bater era papo. pra interrogar. A treinada que ela tem. Não, eu não queria de forma alguma perder essa oportunidade. Pra gente, realmente, é muito importante estar conversando contigo. Te agradecer de coração mesmo, cara, porque a gente eu fiquei tão nervoso no começo que... Não falou do tempo. A gente sempre começa os podcasts agradecendo o tempo, né? Porque a gente não compra, né? E quando tem 2 filhos, empresa, esposa, não sei o quê, abrir mão do teu tempo para vir compartilhar, e tu faz isso tanto, e explicou tanto no podcast, então, mesmo findando aqui, te agradecer por esse tempo. O propósito de vocês é o mesmo, gente. É ajudar as pessoas, estamos aqui somando. Com certeza. Somando esforço. Obrigado de coração, tá? Desculpa. Obrigado. Nossa. Obrigado, gente. Palomita. Eu agradeço muito. Eu que estou entrando agora aí no meio de gestão, antes mais para executiva, mais para economista mesmo. É muito bom ter contato com vocês e a forma que vocês trazem essa clareza também. Então, eu agradeço. Então tá, gente. Muito obrigado. Tá? Beijo pra Anne, pro Gabi, pra Suelen, que também fazem parte do nosso time do podcast aqui. Legal. Um beijo para os patrocinadores. Tinha que dar uma, né? Sim. E Paloma, sabe qual é o problema? Não. Contudo é de graça aqui. E aí tu não... Não, foi lá, não compartilhou com ninguém. Os caras saíram de Porto Alegre, quarta-feira de cinza. Os caras não compartilharam, não curtiram, não fizeram nada. Mas é a hora, ainda dá tempo, aí não dá? Aliás, eu 3 queria... segundos, né? Como a gente tem 11 minutos daqui do Carlos ainda, eu vou usar isso aqui. Não vou usar um pouquinho. Porque quando eu recebi o contato do Carlos direto, assim, bom dia, boa tarde, não sei o que. Pum, resposta em, sei lá. Eu vou te dizer uma coisa, tu não perdeu o costume, tá? Resposta em 40 segundos. Sim, data, tá, prático e respondeu tudo. Eu tenho sócios... Eita. Que não conseguem me responder em 2 dias. Mas não é só você não, viu? O problema é que a minha expectativa é diferente. Eu faço o que eu espero, mas eu tenho também pessoas perto de mim que... Olha, que eu sofro. Não, mas isso aí, eu acho que eu aprendi isso no segundo dia que eu entrei lá, né? Os guris são quase meus fixos. Não, fica fixado. Algumas coisas ficam fixadas pra gente não errar. Então, isso aí. Gente, Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigado, gente. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Valeu.